Boa noite, Miguel. Vamos ter um futebol total recheado esta noite. A abrir, claro que falaremos de André Gomes, desta autêntico turbilhão de mensagens que têm chegado. Ele foi operado hoje. Vamos ter também um protagonista do fim de semana, herdeiro de um nome como o de Wilson. Muito bem. Bruno Wilson vai estar também, o central goleador do Tondela, que ontem derrotou o Sporting por 1-0. Amanhã a Liga dos Campeões, esta semana Europeia de Clubes. Vamos ter neste futebol total Pires, um goleador veterano ou um veterano goleador. Tudo já a seguir a um breve intervalo. Boa noite. As imagens da lesão de André Gomes são fortíssimas e mexeram com o mundo futebolístico, desencadeando uma série de reações, unindo a tribo do futebol. Hoje temos um hashtag dedicado, hashtag Canal 11 André Gomes. O médio do Everton já passou, embora pouca gente tivesse dado a importância que merecia, por uma situação tão ou mais grave para um profissional de futebol. Bloqueios mentais, stress competitivo, ansiedade ou depressão fazem parte do dia-a-dia da alta competição. André Gomes disse que quando estava no Barcelona tinha vergonha de sair à rua. E foi com essa frontalidade que ultrapassou um momento delicado na sua vida. Foi com essa frontalidade que ajudou indiretamente inúmeros desportistas, que não apenas futebolistas, a superarem situações semelhantes. André Gomes foi operado hoje, vai iniciar a recuperação e voltará a ser o extraordinário futebolista que é, porque não necessita de provar nada a ninguém. Será um dos temas deste futebol total, a começar agora mesmo. Vamos conhecer a equipa titular de hoje do futebol total. João Marcelino. Tony. Sofia Oliveira. António Carraça. Pedro Bolsas. E Costinha. Obrigado a todos por estarem nesta emissão do Futebol Total até perto da 00:30. Começamos por André Gomes nesta emissão. Já vamos ter aqui Rui Águas daqui a segundos. Meus amigos, Costinha, começo por ti. Dentro do campo aquilo deve ser horrível. Para o André, desde logo. Para os elementos da equipa técnica do Everton. Para os seus companheiros que estavam ali. Para os adversários. Aquilo foi um momento de uma tensão enormíssima. Boa noite a todos. Sim, é óbvio, é uma lesão e quando há uma lesão, acho que é a pior fase, é o pior momento que todos os atletas podem ter. É sempre o mal. E mesmo que não seja a pessoa em causa a ter a lesão, quem está perto e vê, obviamente fica transtornado. E há pouco, antes de entrarmos, falava dessa lesão que o Rui Águas também teve, salvo erro, no jogo contra o Dnipro. Não, Dinamo de Kiev, no Estado Olímpico de Kiev. Sei que tinha sido no leste. Sim. E que também teve essa lesão, e que eu estava em casa e vi, e fiquei arrepiado pela forma como foi, portanto, e hoje o André teve essa infelicidade. E aquilo que nós podemos desejar é que ele recupere o mais rapidamente possível e que tenha uma boa recuperação e não tenha pressa, porque é uma lesão complicada. António. Olha, eu, no final da minha carreira, quase, Carreira futebolista. Sim, eu, infelizmente tive um momento onde, com um colega, num Benfica-Porto, um dia de muita chuva, num choque com o Marco Aurélio, onde quando cheguei junto do Marco Aurélio vi assim, mais ou menos isto. Mas faz lá outra vez. Foi tíbia e pronto. E isso levou-me, era árbitro, já cá não está, o Sr. Porém Luís. Leiria. E o estado em que fiquei foi um estado
Portanto, aqui estou a falar de alguém da forma como... Coreano Son, neste caso. Para mim foi um momento doloroso, e porque acabei por participar. Eu era um jogador duro, viril, mas leal. E aquilo ficou, embora eu assuma as maiores responsabilidades no lance, o Marco também teve, depois viu, etc. Isto só para dizer que neste momento é um momento em que a tribo do futebol está e se manifesta de uma forma solidária e desejando que a recuperação seja mais perfeita do que rápida. Sim. Porque vai precisar muito do suporte familiar, dos amigos, para que ultrapasse este momento. Ora bem, parece que foi ontem, eu recordo-me disso, o Costinha falava, foi há 28 anos, vai fazer 28 anos, creio que este mês, que o Rui Águas teve uma lesão muito semelhante. Foi num Dinamo de Kiev-Benfica, no Estádio Olímpico de Kiev. O Rui Águas está em direto connosco neste Futebol Total. Rui, boa noite. Ele que é atualmente selecionador de Cabo Verde. Rui, o que é que se diz, o que é que se pensa, primeiro, o que é que se pensa quando olhaste para o teu pé naquela altura? O que é que pensaste na tua carreira? Boa noite. O que é que eu posso dizer? Passei de momentos de frações de segundo de perfeito pânico, que isso foi algo que nunca se apagou. Ainda hoje me lembro muito bem da sensação quando olhei para o pé e vi o que vi, mas ao mesmo tempo, passado muito pouco tempo, lembro-me também, porque eu sou um bocadinho assim, controlei-me e comecei desde logo a pensar no depois, no que vinha a seguir, na recuperação. Eu acho que isso é um passo importante e é um passo individual. Eu estava a ouvir o Tony, afinal eu vi o jogo em que ele interveio com o Marco Aurélio, eu era miúdo e vi esse jogo. Eu vi o Tony dizer, falar nos amigos, no apoio da família, mas eu acho que o fundamental é a própria pessoa. Eu não conheço particularmente o André Gomes, aprecio enquanto atleta, enquanto pessoa, mas espero que tenha essa capacidade, essa força, persistência que é fundamental numa lesão deste tipo. Se bem me recordo, há quase 30 anos, mesmo com os parcos recursos televisivos, fizeste um sinal que estava tudo bem quando ias na maca, qualquer coisa assim parecida, se bem me recordo? Pois, é um bocadinho isso, eu recordo isso. Pronto, depende da natureza de cada um, a maneira como consegue reagir. Eu olhando a esse gesto, até eu acho estranho, difícil, numa situação daquelas, que a pessoa consiga lidar como eu fiz. Não que seja melhor ou pior do que os outros, mas de facto tive essa lucidez, esse controle. Lembrei-me das pessoas que me estavam a ver em Portugal, da família, dos amigos, etc. E achei que seria importante o ponto final, até porque eu não senti o pé. A primeira coisa que eu quando eu olhei para o pé foi porque notei que algo estava estranho, que eu não, era como se não tivesse pé, não que tenha tido dor, não tive dor especial, mas vi que alguma coisa não estava certa. Rui, para terminar, quanto tempo é que demorou essa inatividade? Já passaram quase 30 anos, a medicina está diferente, é verdade, mas quanto tempo é que demorou a tua inatividade? A medicina está diferente e o André Gomes é mais novo do que eu era na altura. Eu na altura tinha 31 anos. Por isso, a idade tem também, neste caso, é também um fator importante. Eu na altura fui muito bem assistido pelo Dr. Bernardo Vasconcelos primeiro e depois pelo Gaspar na fisioterapia, e as coisas correram de facto bem. Foram a volta de 4 meses e qualquer coisa, o tempo que eu demorei a... Obrigado, Rui. Um abraço.
por estares em direto neste futebol total. Este testemunho que nos dias de hoje nos lembramos sempre, embora tenha passado quase 30 anos, António. Hoje temos este hashtag, envie-nos a sua mensagem de apoio através de hashtag Canal 11 André Gomes, partilhe connosco uma mensagem. Já vamos mostrar também mensagens, porque isto, como dizia o António, movimentou a tribo do futebol, não só portuguesa como a nível europeu, antigos, ex-colegas do Barcelona, do Valência, da seleção. Sem dúvida, estes são momentos dramáticos para quem os vive individualmente e pessoalmente e para quem está em seu redor, seja colegas, seja adversários. Aliás, foi evidente exatamente a reação do miúdo Son em função exatamente daquilo que aconteceu, e pese embora a limitada responsabilidade que teve. Mas, quer queremos, quer não, esta atividade profissional cada vez mais está sujeita a este tipo de precalços. Estamos a ver as imagens. Aqui de elogiar também a forma como o realizador inglês lidou com esta situação, porque nunca aproximou da perna do claro, André. Embora tenha essas imagens, não, é preciso preciso as pessoas perceberem isso. Porque quer queremos, quer não, a repercussão que essas imagens... Não. O coreano. O miúdo, a reação... Desculpa, Força. eu não fui expulso. E ele foi expulso quando estava a chorar. Eu não fui expulso, mas eu pedi para sair. Porque não estava... Este é o momento onde ele se apercebe do que é que está a acontecer ao André. Fica-se num estado para... Não, e António, quer queremos, quer não, nós, e acredito que tenhas sentido exatamente alguma responsabilidade daquilo que aconteceu. Mas cada vez mais o jogo hoje em dia também é um jogo de contacto e este tipo de situações podem acontecer. Às vezes acontecem lesões altamente gravosas, os jogadores sozinhos, o que é certo é que nós verificamos, e isso é positivo, que não são entradas, não foi uma entrada maldosa, não foi uma entrada em que potenciasse exatamente a violência do próprio choque. Agora, estes são momentos dramáticos, intensos, tal como o Rui referiu e o Tony, passado algum tempo depois, quer queremos, quer não, nós começamos a pensar exatamente na recuperação. O André é um miúdo sereno, tranquilo, muito pragmático. Aliás... Eu disse no início deste programa, António, ele já tinha passado e partilhou isso, que eu achei isso extraordinário, por um problema de saúde. Dizia que tinha até vergonha de sair à rua quando estava no Barcelona. Exatamente. Um problema que afeta muito mais profissionais do que nós pensamos. Muitos. E ele soube lidar falando do tema. E hoje, ainda há 15 dias, li o Mertesacker, queria saber com quem é que ele tinha lidado para ultrapassar a situação. E, portanto, eu creio que esse é um bom exemplo. Pedro, eu posso dizer, e penso que nós já falámos disso um dia, em 2017, a Associação de Jogadores, ou seja, o Sindicato de Jogadores, que tem uma estrutura em Inglaterra altamente profissional, recebeu contactos de cerca de 400 jogadores que exatamente evidenciavam problemas de stress, de ansiedade, em função exatamente desta própria atividade. Porque esta é uma atividade que, por vezes, propicia exatamente esse tipo de situações. E o André, tal como eu dizia, é um miúdo sereno, tranquilo, pragmático. Aliás, a forma dele jogar evidencia isso e não tenho dúvidas nenhumas que vai ter a capacidade e a força mental necessária para ultrapassar este mau momento, ainda por cima levando em consideração que estamos a falar, ele felizmente está num clube que tem uma estrutura altamente profissional, que vai dar todas as condições para que a recuperação seja o mais rápido possível e mais cedo ou mais tarde vai estar a competir e a demonstrar toda a sua qualidade futebolística. João, ponto de vista de um jornalista, a olhar para este lance, a reportar sobre este lance, as reações, está aqui um manancial quase que inesgotável, não é? O meu foco é igual àquele que tu tiveste há pouco, ou seja, eu gostei da transmissão televisiva precisamente porque nós não precisámos de ver o óbvio. Eu lembro-me das imagens do Rui Águas e eram absolutamente chocantes porque a perna ficava pendurada, um pedaço da perna da outra. Quer dizer, não precisa de ver aquilo. E, portanto, achei que, tal como no lance da morte do Ferrer, não sei se lembram em Guimarães, que houve da parte de quem estava a realizar a capacidade humana para, mostrando o essencial, se distanciar
e não ter necessidade nenhuma de chocar as pessoas. Portanto, essa é a parte que eu retiro. Depois, para além, enfim, já também aqui o André Gomes que seja rápido o seu regresso ao clube e à seleção nacional, mas que valorizei muito a reação de toda a gente, quer dizer, ficaram todos muito chocados, quer dizer, começar pelo Son, que foi talvez a pessoa ali cuja reação mais me chocou, porque ele ficou absolutamente desesperado. E, portanto, dizer que é daqueles acidentes, é como a gente ser atropelados no meio da rua. No momento estamos bem, no outro momento já lá não estamos, ou já cá não estamos. E este é um acidente sem culpados, é uma coisa que pode acontecer. E de perceber e de realçar que, efetivamente, colegas, companheiros, todas as pessoas em redor, ninguém naquele momento atribuiu culpas a quem quer que seja. Portanto, é daquelas coisas que acontecem e agora desejar as melhores e que, efetivamente, que o André Gomes possa regressar ao mais alto nível ao futebol. Antes de ouvir o Bolsas e a Sofia, depois vamos ter também aqui em direto o Bruno Wilson. Mas antes vamos olhar alguns colegas, foram muitos, foram centenas, foram milhares de mensagens. O Cristiano também, as rápidas melhoras ao André Gomes, vais voltar ainda mais forte, um grande abraço, e partilhou com uma fotografia. Também o Ricardo Quaresma, ali com uma mensagem de apoio ao André Gomes, colegas de seleção. Inúmeros, o José Fonte também, com um abraço aqui, com esta fotografia que é histórica porque é do momento do Europeu 2016. Mas há muitos de jogadores, Cédric Soares, que está também na Premier League, partilhando também uma fotografia com o André Gomes. É incrível como eles têm ou seja, são os primeiros sempre a dar estes sinais, Bolsas, de união, mesmo sendo rivais, não é? Boa noite. Sim, são colegas de profissão e também percebem claramente que isto que aconteceu ao André, nenhum jogador de futebol profissional está livre de que possa acontecer a ele e isso acaba por marcar, se calhar, ainda mais do que nós que estamos aqui do lado de fora a ver o espetáculo. E acaba por ser um bocadinho reconfortante, vale o que vale, mas acaba por colocar aqui algum reconforto sobre o André Gomes e que sirva também de mote para que ele seja ainda mais forte neste período muito difícil e que vai exigir muito também do ponto de vista mental para resistir durante este tempo todo sem poder jogar, sem poder treinar e preparar-se para poder voltar com as qualidades que tem, que sempre teve e que estou seguro que continuará a ter. Sim, ele já foi operado hoje. Sofia, que jogador é André Gomes? Vamos fechar contigo. Que jogador é André Gomes? Falando no presente, enquanto futebolista, enquanto médio, aprecias? Aprecio. Boa noite, antes de mais. Eu acho que é um jogador, por vezes, pouco percebido. É um jogador um pouco à imagem daquilo que me parece, eu nunca falei com o André, mas um pouco à imagem daquilo que me parece que os colegas e os amigos falam dele. Pacato, simples, não gosta de ser muito exuberante nas coisas que faz, mas falas bem. O André na minha opinião, é um médio com essas características. É calmo, sabe pensar o jogo, tem sempre uma forma simples de jogar, de fazer com que a bola saia limpa, como se costuma dizer. É esse tipo de jogador. Uma meia distância interessante. Recordo-me bem de um gol que ele marcou ao serviço do Benfica contra o Futebol Clube do Porto. Esse jogo da taça. Esse gol fantástico. Sim. Fantástico. E acho que não posso, independentemente da tua pergunta, deixar aqui de dizer que toda a força para ele, porque de facto merece mesmo, que não tem tido muita sorte na carreira. Tem sido um jogador, lá está, na minha opinião, pouco percebido em vários momentos e que tenha força psicológica para conseguir ultrapassar esta situação, porque foi como disse o Rui. Aqui o mais importante, mesmo com o apoio todo que ele possa ter dos amigos, é a força psicológica dele e o querer dele que mais conta. Muito bem, vamos manter ao longo da nossa emissão do Futebol Total este hashtag Canal 11 André Gomes, onde podem não só enviar mensagens para o André, como também fazer perguntas aos nossos tertulianos que estão aqui nesta noite no Futebol Total. São 10h20 da noite, para tudo, porque vamos falar com um dos protagonistas deste fim de semana, Bruno Wilson. Está em direto connosco um dos protagonistas deste fim de semana. Bruno,
boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Foram muitas as solicitações hoje? Um bocadinho. Se queres que seja sincero, acho que nunca recebi tantas solicitações como hoje. Bruno, deixa-me falar um bocadinho de ti para as pessoas melhor conhecerem. Tu fizeste todo o percurso na Academia do Sporting, desde que idade? Exatamente, desde os meus 7 anos. Até à Foram equipa B. 11, não, até ao último ano de júniores. Mas Ainda chegaste a ir à equipa B, como júnior, não? cheguei a jogar um jogo pela equipa B. E saíste por opção do Sporting ou tua, para o Braga, nessa altura? Houveram ali umas desavenças, digamos, que depois me levaram a sair do Sporting e acabei por ir para Braga. Eu estou aqui a ouvir dois dos comentadores, tu não estás a ouvir, mas eu vou partilhar com os telespectadores, porque isto é importante. O Tony perguntava, como é que o teu avô te deixou ir para o Sporting? E o Carraça, que está ao lado, dizia, eu tentei levá-lo para o Benfica, mas o pai não deixou. O meu avô, no início, confesso que ficou assim, olhou assim um bocadinho, mas depois até chegou a dizer publicamente que se tinha livrado da clube doentia. Eu aqui estou a brincar. Sim, Bruno, mas central, porquê? Por seres grande, começaste noutra posição, não? Eu inicialmente comecei como avançado, como o meu avô, e depois fui descendo no terreno até acabar como central. Então é melhor o Márcio estar a... ainda vais acabar no lugar do Ramos, na baliza. Olha, é uma possibilidade, nunca se sabe. Cuidado, Cláudio. E ontem, aquele golo, eu vi que ganharam quase no fim um grande golo. Aquilo foi trabalhado? Tu apareces no segundo posto? Eu normalmente costumo aparecer sempre ao segundo posto, mas aquilo não foi nada planeado. Inclusive o batedor do livre foi o Pepe Lu, que costuma ser o número 6, o médio da nossa equipa. Não costuma ser ele a bater os livres. Sinceramente, não sei o que lhe deu na cabeça, mas ele afastou o meu outro colega de equipa, que era suposto bater o livre, bateu o livre e nós, na altura, como já estava numa fase final do jogo, só fomos dois para a bola parada, eu e o outro central, o Filipe Sampaio, e pronto, a bola foi batida. Eu calculei bem onde ela ia cair e pronto, lá para dentro. Quem era da tua equipa de júniores do Sporting? Quem é que partilhavas? Com quem partilhavas essa equipa? Na júniores do Sporting, na altura partilhava com o Domingos Duarte, inicialmente, no meu primeiro ano, e depois no meu segundo ano partilhei com o Ivanildo Fernandes. Portanto, tudo gente com qualidade e que está por aí a dar amostras. E no teu caso? A dar frutos. E no teu caso, estás a jogar com regularidade, isso é o mais importante para um jovem como tu. O que é que estás a pensar da tua carreira? Eu levo a minha carreira como sempre levei a minha vida, que é dia a dia, passo a passo. Sei que comecei de uma forma muito boa, mas gosto de levar as coisas com os pés bem assentes na terra, não entro em euforias, apesar de ter marcado um golo ontem e ter iniciado muito bem a temporada e até estar a dar nas vistas. Mas é o que eu e inclusive é o meu pai diz, o trabalho é contínuo, por isso é trabalhar para cada vez mostrar mais e, se possível, me tornar uma referência como o meu avô. Bruno, ontem, e volto ao início, quando fizeste aquele gol, final do jogo, quando, não sei se vocês dizem, eu sou um bocadinho mais velho, um bocadinho só, quando cai a moeda, pensaste nele, no avô Mário?
Pensei. Eu não devia estar a dizer isto publicamente, mas o meu pai deitou uma lágrima quando eu fiz o gol. Acho que não foi preciso dizer nada. Acho que simplesmente se ele estivesse vivo, estaria certamente orgulhoso. Bruno, estás muito a tempo, és um jovem. Quero agradecer-te que estás aqui neste Futebol Total, dizer que esta é uma casa tua, todos os jogadores estão dela e todos os jogadores do futebol português, e dizer-te que se continuares assim, vais lá chegar, onde acreditas. Um abraço para ti, Bruno. Muito obrigado, Pedro, pelo convite e antes de ligar gostaria de enviar publicamente um abraço ao André Gomes e desejar-lhe as rápidas melhoras e tenho a certeza que ele voltará mais forte do que nunca. Obrigado, Bruno. Um abraço. E obrigado pela tua disponibilidade esta noite. Querem começar, meus amigos? Tu, João, esta vertigem do Sporting de desfazer-se de centrais é incrível, não é? Sim, ainda se podia juntar a esta lista o Tobias Figueiredo, o Rubén Semedo, são vários. O Demiral e por aí dentro. Já nem falo no Demiral, que foi bem achado e mal perdido assim, em menos de um ano. Mas, olhando para aquilo que é hoje... É que ele fez quase 10 ou 11 anos de casa, não é? Sim. E jogou com... Enfim, eu estive a ver, a procurar algumas coisas na internet. Ele ainda jogou, ele diz que só jogou um jogo, mas uma vez esteve no banco na equipa do Ricardo Gaio, do Yuri Medeiros, do Riquicho, enfim. Uma equipa que tinha alguns jogadores interessantes, mas, efetivamente, aquilo que está na base da tua pergunta é precisamente essa surpresa de nós vermos que o Sporting teve aqui realmente nos últimos anos alguns centrais que se calhar não foram cujas qualidades não foram devidamente exploradas pelo clube, por circunstâncias várias, não culpa deste ou daquele, mas de alguma intranquilidade no clube que fez vender por verbas, bem que são boas. O Rubén Semedo foi vendido por 15 milhões, ou 12 milhões. Não é só centrais, João. Não é só centrais, mas estamos a falar de centrais, é uma posição em que o Sporting, porventura, chegaremos todos a acordo que não está completamente bem, ou não estará bem, e realmente é como dizia o Pedro, ali nos últimos anos 5 ou 6 jogadores que podiam ter sido melhor. Já ninguém falava do Bruno Wilson, não é? Exatamente. E portanto dizer isto, eu não sei se o Bruno Wilson é neto do Mário Wilson pelo lado do filho do Mário Wilson ou da filha. Se for pelo lado do pai, do filho, do Mário Wilson. Do pai. O pai também foi um belíssimo jogador. Sim, eu lembro de uma médio, equipa como médio, na equipa do Norton Matos, esteve aqui há pouco tempo, o Foi Atlético. meu colega no Farense. Sim. O pai dele foi também um jogador que esteve às portas da Seleção Nacional, que também com capacidade. Portanto, é uma futebolista, é uma família com muita vocação para o futebol e pareceu-me que efetivamente ele é mais um dos jogadores daqueles que ainda pode ter uma palavra a dizer no futebol português. Por exemplo, pareceu-me que tem qualidades e que é um jogador, digamos dizer, que ainda está 50% do passe na posse do Sporting de Braga. Sim, porque o Braga faz isso com muitos jogadores e é bem, não é? Senão... É um bom jogador. O Bruno é um bom jogador. Está a crescer, parece. Eu apanhei... não conhecia bem, mas estes jogos, não o voltem, mas outros. Enquanto estava no Nacional na segunda Liga, portanto, pelo Braga B, é um jogador com capacidade. E é pena, o João estava aqui a falar, falámos de alguns centrais, mas houve tantos outros que passaram, Pedro Mendes, Nuno Reis. Sporting teve sempre aquilo que eu muitas vezes costumo dizer, em termos de aproveitamento profissional dos seus jogadores, de sempre, nunca teve um retorno desportivo à altura dos jogadores que formou. Se formos ver, desde o tempo do Futre, Figo, Quaresma, Ronaldo, Simão, Nani, quantos títulos teve o Sporting com esses jogadores? Nos centrais ainda podemos pôr Jaló e Ek, que estão a jogar em França, que são titulares. Exatamente. Portanto, é algo, se calhar, que dá para pensar que forma grandes jogadores, dá grandes jogadores para grandes equipas em termos mundiais, mas em termos de potencial desportivo e mesmo financeiro, porque depois, se o Sporting não está bem financeiramente, não consegue pôr os jogadores lá fora pelas verbas que quer, também não consegue ter essa mais-valia. Portanto, não consegue retirar o melhor deles em termos desportivos, mas também em termos financeiros também não consegue acompanhar. Ainda podíamos falar do Eric Dyer, que estava aqui. Vamos falar do Bruno Wilson. Eu estou surpreendido, não pelo jogo de ontem, porque já tinha visto 1 ou 2 jogos. O Bruno Wilson é o do Braga B. Tem muita qualidade. É um jogador, para além daquilo que ficou evidente, que é muito forte nos duelos aéreos. Sim.
para além de ser muito forte nos duelos aéreos, defensivos e ofensivos, aliás, é o primeiro golo na Liga e ele tem potencial para fazer mais golos e acredito que os irá fazer. Tem uma característica que cada vez mais é importante, que é a forma como ele na construção, a qualidade do passe dele é muito boa. A forma como ele bate na bola, a bola sai tensa, é uma bola muito difícil de interceptar. Aliás, eu estou convencido que é por isso que quando o Tondela joga com 3 centrais, ele joga como central no corredor direito para ter espaço para progredir e ser ele a carregar o jogo ofensivo. Estamos a ver imagens do golo de ontem. E ser ele a carregar o jogo ofensivo da equipa. Portanto, é um jogador que, para além das características e das qualidades defensivas, tem também este potencial com bola. Olha este passo aqui que dele. é esta bola que ele mete no avançado. É a grande oportunidade da primeira parte. E mesmo os é uma desarmes bola, dele, os desarmes dele não Sim, são sim. desarmes para aliviar a bola. É para ficar com ela e jogar. E às vezes o próprio desarme é um passo para o companheiro. Sim. Tem esta, entre o que é defensivo e o que é ofensivo, é realmente uma defesa muito interessante e com muito potencial para chegar mais longe. António, se o avô estivesse vivo, certamente estaria aqui orgulhoso do neto, não é? Fizeste bem a recordar, porque... Diz. Não, ainda bem que o Bruno marcou o golo. Primeiro porque recebeu hoje mais solicitações do que até agora e é uma forma de se falar nele. Sem dúvida. E ao falar nele, se não fosse o avô dele, eu não estava aqui. Como é que é? Porque se foi ele que te encontrou também, não é? Pois claro, portanto, se não fosse aquele célebre jogo lá dos Júniors e eu ir para uma aula de história ali no Fiat 600 e para ver... Eu era um miúdo quando conheci o avô dele, foi treinar o Torriense e ficava maravilhado com as histórias dele. Ficava sentado a ouvi-lo falar, que era impressionante. Uma preleção, não sei se aquilo... Uma preleção do Sr. Mário Wilson era delicioso ouvi-lo. Porque mas tinha muita graça. Não, mas eu digo é que ele não era monocórdico na forma como falava. Os jogos às 3 da tarde, almoço às 11, não é? Portanto, a canja, mais o bife com batatas fritas e depois a fruta e não sei quantos. E depois era a palestra. Uma palestra da frita nessa altura. Claro, por bons tempos. E o mesmo mas era a palestra, mas não era numa sala, era num quarto. Olha, onde é que é a palestra? Era o 307. Ok, 307, estávamos todos ali empilhados uns em cima dos outros. E há momentos onde podia dar para algum estar a deixar cair a pestana e ele, naquela forma de falar... E nós estamos... Os tons, os decibéis, aquilo não era... E então, mesmo que tu quisesses... Mas não era... Cativava... Para além da forma de... Mas esta não era história. Além depois de histórias também, mas ali era em relação claro, eu conheci na académica e depois mais tarde. Eu tinha 17 anos. Fui para Coimbra com 18, fui como júnior e depois treinava com os séniores e tal como o Bruno, que começou como ponta de lança, ele veio para substituir, o capitão Mário veio para substituir Perteu, no Sporting. E ele, no final dos treinos, naquela altura, ele tinha 38 anos. Lembro-me perfeitamente. O treino dos guarda-redes era no final. E ele, com o pé direito, mandava-lhe com cada... Porque o treino do guarda-redes naquela altura, não havia hoje. Tirou o boneco, no final era tirou o boneco. E com o pé direito ele mandava com cada... Eu era em curva, dava-lhe em curva, ficava a ajudá-lo no final dos treinos. António, quiseste contratar este, Bruno Wilson, para a formação do Benfica? Quis. Nós quisemos porque o nosso departamento de prospeção foi, logicamente, acompanhando e detectou exatamente este miúdo, tinha um enorme potencial, uma grande qualidade. E falámos com o Mário Wilson, o pai dele, o Mário Wilson, filho, que foi meu colega no Farense. Aliás, esta família Wilson sempre foi, digamos, uma família... Não só do ponto de vista da qualidade desportiva, mas do caráter, da personalidade. Pessoas bem formadas, educadas. O Sr. Mário Wilson,
também passou exatamente pela minha carreira, porque foi uma vez, eu jogava no Famalicão, e naquela altura havia o torneio da Póvoa de Varzim. E o João Mário Wilson foi lá ver na pré-época o torneio. E depois convocou-me para a seleção de Esperanças. Foi ele que o treinador era o professor João de Ferreira. O que quer dizer, e sempre que nos encontraram era sempre um prazer, porque, tal como eu estou a dizer, era um manancial de histórias humanas diferentes que, quer queremos, quer não, nos cativava. E tentámos exatamente contratar o Bruno, só que o Sporting naquela altura, digamos, era o Sporting, digamos, era a grande referência da formação em Portugal, e a decisão do Mário foi exatamente ficar no Sporting, e nós compreendemos e entendemos perfeitamente. Por isso, o Bruno tem exatamente o mesmo caráter, a mesma personalidade, uma personalidade calma, tranquila, serena, como era o pai, o Mário. Do ponto de vista da qualidade, tem a mesma qualidade técnica que o Mário tinha, com uma vantagem, digamos, que é mais intenso, é mais possante, no contacto físico, logicamente ganha vantagem. O que quer queramos, quer não, estamos aqui na presença exatamente de um jogador que ainda está, digamos, num patamar da sua carreira que pode ser extremamente positiva. E eu concordo inteiramente com aquilo que o Costinha disse, que hoje em dia, cada vez mais, não só nos grandes clubes, mas em todos os clubes, tem que haver dois tipos de gestão: gestão coletiva, gestão individualizada. E muitas das vezes, porque os clubes só entendem que há duas formas, e nós já discutimos isto aqui, há duas formas de apostar nos jovens. Uma delas é exatamente por convicção, por projeto, e outra é por dificuldade financeira. O que é certo é que o Sporting tem vivido exatamente nesta conjuntura, às vezes muito complicada, muito difícil. Já lá vamos falar do Sporting. Mas continua a não dar espaço de intervenção, espaço exatamente que possibilite os jovens a poderem crescer de uma forma Mas o Braga faseada. também não deu, hein? Ele esteve lá 2 ou 3 anos. Não é? Por isso é importante que analisemos com detalhe, ao pormenor, e com muita especificidade cada um dos jogadores que existem exatamente no plantel e na área de formação, para depois gerir, porque tem que ser os clubes, têm que gerir exatamente a sua carreira. Eu creio que ele tem para aí 20 internacionalizações nos escalões de formação. 20 e tal. Sim, portanto, não, tem um... Para Jogou terminar, o torneio de Sofia. Toulon. Sim. Que jogador é este? É um jogador que conheço. É da idade dela, um bocadinho mais novinho. Não tem histórico. Ele é um jogador interessante do ponto de vista, tenta sempre dar a melhor opção, não gosta daquele balão para a frente, daquele chute para a frente, tenta sempre não o fazer. Tem uma capacidade técnica acima da média e é claramente o central do Tondela que joga melhor com os pés, muito, muito melhor. E é isso que mais aprecio no Bruno, é essa tentativa de privilegiar sempre a boa saída de bola, ou seja, não está ali só para pôr a bola fora ou para destruir, exatamente. Ele tenta sempre que a pessoa que vai receber a bola a receba em condições e lhe dê o melhor seguimento. Depois, nos duelos aéreos, já se conseguiu perceber, até alguém que tivesse visto só este jogo contra o Sporting tinha ficado com essa ideia, porque é muito forte nesse ponto do jogo. Só que lá está, para um central, vermos um central sempre a querer jogar bem mesmo que às vezes não tenha todos os recursos técnicos do mundo para o fazer, mas saber que essa intenção está lá no jogador é meio caminho andado para que depois possa ir crescendo à medida que vai jogando. E eu acho muito importante o Bruno estar a jogar na Primeira Liga, porque é um jogador que, lá está, saiu do Sporting, foi para o Sporting de Braga, nunca se conseguiu afirmar. É o Tondela, tudo bem, mas está a jogar na Primeira Liga e acho que lhe faz muito bem, é muito importante para o crescimento dele. Os jogadores precisam de jogar, precisam destes palcos competitivos para crescer. E por isso, acho que neste momento ele está na melhor altura da carreira dele e é onde vamos ver realmente que ele pode crescer, porque tem potencial para isso. Muito bem, esperamos que seja mais um bom central do futebol português. Tem 22 anos, um abraço para ele. À memória do avô também, porque não dizê-lo, o velho capitão Mário Wilson. Mas para o Tondela ganhar, houve quem perdesse. E quem perdeu foi o Sporting. A questão é, o meu desafio é, porquê é que não melhora o Sporting? Eu, aliás, quando ouvi o Bruno Fernandes no final do jogo, eu pensei, eu não devo ter visto o mesmo jogo. Porque ouvi o Bruno Fernandes dizer que agarrou-se à estatística, que é uma coisa que eu gosto,
de olhar para a estatística, mas também olhei para o número de remates que fizeram na direção da baliza. Porquê é que não melhora? Quais são os problemas? O que é que necessita? Ao fim e ao cabo, já é o terceiro treinador. O Sila já fez 6 jogos, creio. 6 ou 7? 7 jogos. E quem é que quer chegar à frente? Eu posso chegar. Até porque não concordo contigo. Ou seja, Até porque disseste estatística e o homem ficou lá. Eu acho que o Sporting melhorou. Ou seja, não sei se te lembras, aqui há uns meses, quando o Sporting ganhou muito dificilmente em Portimão, 3-2. Sim, era com o Marcelo Cássio. Eu disse que o Sporting tinha falta de trabalho. Eu hoje olho para a equipa do Sporting e vejo que a equipa melhorou imenso do ponto de vista do processo defensivo. Acho que a equipa está melhor no controle de bola e neste jogo, particularmente, acho que quem viu o jogo há de ter pelo menos esta opinião. O Sporting não precisa perder este jogo. Esta é para mim a minha verdade, daquilo que é a análise do jogo. E, no entanto, perdeu. Perdeu, desde logo, na minha opinião, o que falta ao Sporting são avançados de qualidade à altura do Sporting. Ou seja, o Sporting melhorou imenso no processo defensivo, nas transições, mas os atacantes... Mas como é que melhorou no processo defensivo se... E depois vais-me dizer assim, sofreu um golo, não é? Não, sofre um golo, com 3 jogadores na área para 8, 3 para 8. E podemos falar no Benfica que não sofreu golos em quê? 9 dos 10 jogos ou 8 dos 9 jogos? 8 dos 10. 8 dos 10. O Porto ainda não sofreu golos em casa e o Sporting só um jogo não sofreu golos. Mas eu achei o Sporting uma equipa mais completa. No último mês, a equipa do Sporting, na minha opinião, melhorou imenso desse ponto de vista da organização de jogo. Eu concordo com o Sporting fez 3 remates na direção da baliza. Eu concordo com o João naquilo que é coletivo. Também acho que o Sporting é hoje uma equipa mais definida, com maior controlo do que aquilo que tinha antes. Neste caso concreto do Tondela também me pareceu que o resultado é injusto, embora o Sporting também não tivesse feito nada de especial para ter sorte neste jogo. O lance em concreto do golo do Tondela é, se vocês se recordarem do histórico para trás, é um habitué nos cruzamentos ao segundo poste, quando vem do lado esquerdo para o poste onde está o Ristovski. Quantos golos o Sporting já sofreu de bola parada? Não sei quantos golos sofreu de bola parada, mas mesmo em cruzamentos de bola parada, o Ristovski tem sido sistematicamente batido com bolas longas que caem no segundo poste, porque ele não tem demonstrado a mínima noção de analisar a trajetória, perceber onde a bola cai, nem precisa de ganhar a bola, mas às vezes saltar contra quem vai finalizar. Deixa-me só agarrar aqui aos números. Acho que é um problema mais individual porque depois de neste ouvir, caso do que coletivo. Depois de ouvir o Bruno Fernandes ontem, eu pensei para comigo, eu não vi o mesmo jogo. E depois fui ver números, lá está aquilo e depois, mais consubstanciado ficam esses números com aquilo que disse o João, na minha opinião, bem entendido, que é o Sporting é uma equipa de mais controle, de mais não sei o quê. Sim, o Doumbia, que parece que tem uma eficácia de passe do Toni Kroos ou do Luka Modric, 96%, 97%. Mas é para o lado ali. Mas é que tem mesmo. Ontem acabou o jogo com 96%. Mas é isso que o Sporting quer. Mas são passos Costinha, que não pergunto eu, naquela posição que os gajos tantos anos. Estão a deixar a batata quente para cima de mim. Não estão a deixar. Mas eu vou dizer aquilo que eu penso. Eu acho que é o Sporting falta de jogadores de qualidade. Claro. Ao Sporting faltam jogadores de qualidade, ponto. O Sporting tem 3, 4, 5 jogadores de grande qualidade, tem outros jogadores que são bons jogadores, mas não são de qualidade. Qualidade de Sporting. Claro. Nas outras equipas são bons jogadores, mas para a qualidade para o Sporting é escassa. E isso faz a diferença. Pode atacar 95 minutos, 97 minutos, mas se não tiver a qualidade necessária, não tem hipótese nenhuma. Nós estávamos a falar lá fora dos 5 jogadores que o Sporting meteu nas costas dos médios. Ali em espaços curtos, só o Bruno e o Vieta é que tinham qualidade para resolver. Depois o Bolazzi, o Luís Filipe e o Miguel Luís, que hão de ter outras características, mas neste ataque organizado são jogadores que têm muitas dificuldades. E tens outra coisa. Além da falta de qualidade, há outra coisa importante. É a estabilidade. Isso aí já estamos a acordo. Porque se não tiverem estabilidade, mesmo os jogadores que já não têm tanta qualidade, ainda vão ter muito menos qualidade para pôr. E os que têm qualidade, às vezes parece que estão já sobre o braço. Mas tu não achas que este número, por exemplo, do Doumbia dá que pensar? Ele tem 96% de eficácia de passe. Parece que fez... Quem vê isto? Este médio defensivo deve ter sido isso que aconteceu a quem contratou o Doumbia para o Sporting. Mas o que é que o Doumbia tem que fazer no Sporting? O que é que ele tem de fazer? Sim. É um médio defensivo que tem que fazer. Uma boa questão. O que é que ele tem de fazer? O que é que tem de fazer? Ele não tem que criar. Do contexto. Ele não tem que criar. Não tem de criar um médio ofensivo defensivo.
A principal função dele não é criar, Pronto, na minha opinião. isso já discordo, mas Se vais ver o Benfica, o que é que o Florentino o que é que queria? não queria o Florentino? Não queria. Eu acho que queria. Não queria. O Florentino acho para mim é o melhor de 6 para mim, que está em Portugal, nas equipas da Primeira Liga, mas é um jogador de grande compacteza e é um jogador que dá grande equilíbrio à equipa do Benfica. Quem cria é o Rafa, é o Servi, é o Pizzi, é o Gabriel, é o Grimaldo, é o Chiquinho. Esses são os jogadores que criam. Mas este jogador dá sustento à equipa para poder haver Mas uma isso dinâmica depende do que é diferente. que for criar para ti. Agora, Para mim, às vezes, um passe de 1 metro vertical já está a criar. Ok. Mas não é a principal característica, não é o que tu pedes ao médio defensivo. Eu não concordo. Não é. Eu não concordo. Diz lá, António. Olha, o João falou e eu iniciou a conversa a dizer que há melhor... Mais trabalho. Há um Sporting melhor organizado. Sente-se... Porque há quanto tempo é que o Silas tem de trabalho? Um mês e pouco. Sim, um mês e pico. É que trabalhar sobre jogadores de qualidade Claro. é muito mais fácil adquirir aquilo que são as ideias e concepções do... Vê-se que o Sporting quer começar a controlar o jogo, a ter mais bola, mas depois, em termos do último terço, quem é que há para desequilibrar? Quem é que tem? Daí que o Silva já fala em reforços. Portanto, depois viver nessa agora não é estabilidade, faça eu aqui é nessa advogado instabilidade. de advogado do diabo. Não tendo jogadores para jogar de muita qualidade nesse último terço, porque é que o Bruno Fernandes joga a interior esquerdo no Losango? Não, isso, se calhar o Bruno Fernandes está... Se não tem assim tantos e ele é o de mais qualidade? Está porque era para não estar. E... Não, ontem. Não, isso é outra conversa. Não, era para não estar. Eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese, mas continua. Uma tese para ele jogar interior esquerdo como ontem? Não, eu preferia, como tu, vê-lo a Então jogar. então Eu vê- preferia então pôr o vê-lo Vieto- jogar mais à frente, ou seja, no vértice mais avançado do Losango de ontem, né? Na posição do Vieto e o Vieto na posição do Bela. Qualquer do posição Bela. perto da baliza, não é? Certo, mas eu percebi que o treinador tentou meter mais homens na área, 4, e portanto, não jogando ele na frente. Mas que Também não há tentou assim muitas compatibilizar. opções, porque se ele mete o Bruno a 10, o Vieto se calhar já não consegue ser interior esquerdo e depois quem é que mete a interior esquerdo? Exatamente, e portanto ele E quem tentou faz a meter... ligação? Mas o problema é... Meio campo, ataque. Eu já vou... Sim, se o Bruno não vem buscar, Tinhas depois também não chega tinhas lá. o Vendel que fazia isso. Eu percebo, Não está. o Pedro, Não, o Pedro Pedro, diz uma coisa que é verdade, que é o Bruno Fernandes, quanto mais Foi o perto jogo que estiver da rematou menos área, à baliza. melhor para o Sporting. Mas rematou de bola parada. Até porque é Pouco mais. o melhor marcador de gols do Sporting, tem 6. E vai ser sempre. E vai ser sempre. Infelizmente para o Sporting, porque não tem um avançado, ou não tem sequer um avançado naqueles 3. A mim custa-me mais esmiuçar o jogo, atendendo a que... Mas não te pareceu que a equipa está melhor? Ou seja, A mim pareceu... Organizada, sim. melhor organizada. A mim pareceu- Agora, os jogadores são aqueles, e os A mim avançados pareceu-me- são aqueles, Agora, não há outros. Até janeiro, pelo menos. O passo à frente, Mas aquele os passo jogadores à não frente... são só aqueles. Havia outros jogadores. Mas eu senti mais dificuldades avançados, individuais não, do que avançados não, coletivas, é. enquanto no passado era tudo um pouco. E desta vez António, para terminar. Não, eu penso que esmiuçar, que devia jogar o A e o B, acho que isto é para quem trabalha o dia a dia com os jogadores, é que pode tomar esse tipo de decisões. Nós aqui eu punha, eu dali, substituía ao outro, punha lá. Mas aquilo somos nós a construir aquilo que estamos do lado de cá. Somos mais é mais no plano das generalidades, que instabilidade é aquilo que o Sporting casa já há muito tempo. Falta de qualidade do plantel, isso é visível. E se quiséssemos então dissecar e esmiuçar ainda mais nesse campo, mais do Tínhamos que... que recuar a maio de 2018. Não, mas mais do que ir o Vieto se calhar era a posição
onde ele foi inicial dele. Onde ele ainda nunca jogou, mas eu devo estar redondamente enganado. Pronto. Já é o terceiro treinador. Mas é por isso, Ninguém o põe António, lá. é por isso que eu relevo bastante. É por isso que eu relevo bastante a melhoria da qualidade do jogo do Sporting. Porque isso é o que é possível eliminar. Eu não consigo ver. Organização é uma coisa. Espera. Espera. Organização é uma coisa. Qualidade de jogo, peço desculpa. De organização. Organização, estamos todos de acordo, se calhar. Agora, qualidade de jogo, eu acho que é outra coisa. Em qualidade de jogo, com estes jogadores, eu acho que não é possível. Não, mas tu estás a dizer que tem melhor é? qualidade de jogo. João, Eu não do concordo Pinhão contigo. mesmo. mas com Não este concordo contigo. jogador... Eu não concordo Anda contigo. cá, Diz lá. vamos pôr a questão, Vamos embora. pomos a questão ao treinador do Tondela. Claro. Prefere ter o plantel do Tondela ou do Sporting? O que é que do ele vai Passos dizer? Ferreira. Provavelmente o Sporting. Não quer dizer. Provavelmente. Quando nós estamos... Provavelmente o Sporting, porque o treinador do Tondela não deveria dizer isso. Mas o que eu estou a dizer é. Mas a questão não é essa questão Não não é é. uma aposta. A questão é, com estes jogadores do Sporting é possível tirar muito melhor rendimento desta equipa? É possível tirar melhor. Então não é. Eu acho que possível tirar é. melhor. É porque nós quando falamos de mas qualidade em Aqui relação é mais a quê? fácil dizer isto, Mas não é? cá, Confiar. mas quando discutimos qualidade em relação a quê? Mas o Sporting, este plantel do Sporting Eu respondo a essa não pergunta. tem... Eu respondo a essa pergunta. Então Esses, responde depois. os dois avançados do Sporting não têm qualidade para jogar no Sporting, na minha opinião. O que é isso de qualidade? O Thiago Montebelassi e o João, mas eu volto novamente a dizer, é para questionar. Sabes o quê? Se eu fosse treinador do Tondela, preferia ter o plantel do Sporting ou do Tondela. Não é ou não é? E o do Passos, a meio da Do semana. Passos, a grande Qualidade questão... de jogo é o que tem o Vitória de Guimarães. Esse é que tem qualidade de jogo. a grande Mas eu questão... não estou a falar. Vai, o Liverpool tem muito mais. Organização, O que eu mas estou estou a a falar dizer. da nossa liga. Então, e o que eu estou a Organização, dizer- estamos todos de acordo. Acho que o Sporting está mais organizado. Eu, Agora, acompanho a equipa do Sporting João. com alguma atenção há vários meses e acho que é muito difícil extrair mais desta equipa. Mas isso é a minha opinião. Não, Então, mas... Desculpa, Acaba lá, António. António, pode ser. é muito rápido em relação Não a isso. exageremos, António. Não, é muito rápido. Sem dúvida nenhuma que do ponto de vista daquilo que é a organização da equipa, o Sporting melhorou substancialmente. Agora, em termos de rendimento, não melhorou. O Sporting ontem tentou muito e mal. O Tondela tentou pouco e bem. E aqui é que é a diferença, porque quer queremos, quer não, em muitos momentos do jogo, e a estatística, nós olhamos para a estatística e dizemos, pô, o Sporting foi consideravelmente muito melhor que o Tondela, porque os números são avassaladores do ponto de vista da posse de bola, dos remates, dos desarmes, da precisão de passe, são todos substancialmente... Agora, do ponto de vista daquilo que é o rendimento, o Sporting, durante quase todo o jogo, teve eficácia nula. Discernimento e precisão em momentos de jogo que era necessário exatamente ter outro tipo de soluções, Estamos de muito acordo. E confuso. porquê? Muito confuso. porquê? Mas O não que é eu só, quero não foi só o dizer... Sporting. Mas é pelo- O Benfica aconteceu mesmo então dela. É pelo treinador, A bola é pelo parada. treinador. É verdade. Não é só o Sim, Sporting, sim. o Benfica foi igual. Sim, Então, mas é eu não pior estou- que o Sporting. Mas eu não estou... Estamos a analisar o Sporting, não estamos a analisar o é Benfica. preciso situar as coisas. O Tondela é uma equipa bem organizada. É muito bem organizado. Sim, E Uma jogar em ganha de bloco bola baixo. parada, a outra perde bola parada. Jogar em bloco baixo é difícil. É sempre difícil. Sim, mas o que Benfica é certo também é que o não criou Benfica lá. conseguiu marcar um gol e o Sporting não conseguiu marcar. E isso fez a diferença. Sporting já tinha tido uma segunda parte má em Passos de Ferreira, na marcou minha a perspectiva. diferença. Além disso, como o Tony diz, nós não sabemos exatamente que plano de jogo é que o Silas pretendeu implementar e criar. Quais eram claramente os objetivos. Os últimos jogos tinha jogado em Era- 4-3-3, não é? Ontem jogou em 4-4-2. E em não é? 4-4-2 Agora, diferentes também. em função daquilo que nós vimos, não é? Do ponto de vista, nós fazemos o sumo e vamos espremer. E o sumo é muito pouco. E de muito pouca qualidade. Temos ali uma pergunta no Twitter que eu achei interessante e que foi selecionada pelo Arthur. Quantas equipas, pergunta o Edgar Antero, da primeira e segunda liga preparam uma temporada com um único ponta de lança? Esta é que é a questão. E mais, e não é só um ponta de lança, é este ponta de lança. Este ponta de lança que nós vimos ontem e que já tínhamos visto em Alverca, um ponta de lança que não tem qualidade para jogar na equipa do Sporting. Mas este ponta de lança marcou muitos golos na época passada. Pois, Entre março e maio foi o abono de família. Ou um dos abonos de família. aconteceu. Foi caiu do céu aos mas trambolhões. voltando à pergunta, porque eu não quero dizer mais sobre o jogador, porque acho que também não. Deixa só a Sofia falar. Mas não se compreende, isto só para terminar, não se compreende que uma equipa de primeiro plano
comece uma temporada só com um ponta de lança. Não é normal. Não era um, era o Vaz Dost e o Luís Filipe, já lá está. Não, mas a partir do momento... Não, o Vaz Dost não começa a temporada prática, é vendido antes de começar a... Não. Começou. Então não jogou. Aliás, nós discutimos aqui que o Vaz Dost era despedido. Chegámos a dizer que era dispensado. Não, o Supertaça jogou, estou a falar do campeonato. Ainda jogou o jogo. Com o Marítimo. Diz lá, Sofia. Já sei que vais dar muita matéria aqui para falar. Alguma. E depois, no fim, tenho uma questão para lançar. Mas tem que ser no fim, senão depois vão começar a responder à questão e eu não consigo falar. E eu não consigo falar. Primeiramente, dizer que este Sporting ontem fez-me lembrar um pouco o Belenenses quando o Silas ainda lá estava. Concordo. Na medida em que... Concordas? Na medida em que uma facilidade tremenda em chegar ao último terço, o Belenenses também apresentava essa facilidade, mas depois uma dificuldade tremenda em fazer a diferença no último terço. Aquela história de que a organização ofensiva, isso não é importante trabalhar, que os jogadores depois resolvem, não é bem assim, e fez-me um bocadinho lembrar. Portanto, o Sporting lá chegava ao último terço, mais lento, menos lento, mas lá chegava, mas depois no último terço parecia que os jogadores não sabiam muito bem o que fazer, não havia dinâmicas para desmobilizarem e para desequilibrarem a organização contrária. Por isso eu perguntei do Bruno Fernandes longe da baliza. Exato. O Bruno Fernandes e o Vieto, muitas vezes a virem buscar a bola, mas lá está. Mas eu acho que isso, e já várias vezes tive a oportunidade de falar com jogadores sobre essas coisas, e eles dizem, às vezes eu vou para trás porque a bola não chega lá. E eu acho que isso é um bocado o que o Bruno e o Vieto sentem. Então, mas a bola não chega, vou tentar recuar para ir buscar a bola. Não sei se não posso dizer que é isso que se passa. E sente o treinador, não é? Por isso é que mas eu sinto que às vezes isso pode acontecer, tanto com o Bruno como com o Vieto. Depois, dizer também que, na minha opinião, o Sporting não tem plantel para jogar em Losango. Não tem. Não há qualidade suficiente. Losango... Eu acho que só pode jogar em Losango, já disse aqui uma vez, se o interior esquerdo for o Acunha. Eu acho que não tem simplesmente qualidade para jogar em Losango. O Sporting carece, nesta altura, mais do que avançados, como se diz aqui, de médios Também com qualidade. Acho. E não o que diz o João. Médios. Estamos no luta cor 2, já viste? Médios de Mas qualidade. mal, vocês estão Não estamos, não. Já tínhamos. Médios de qualidade. Médios de qualidade vão dar outra estamos a ver resposta. mal. Não, médios de qualidade. Não estando a contar com o Vendel, quem der menos. Deixa lá a Sofia acabar. Pronto, na minha opinião não há qualidade no meio campo do Sporting, muito menos para jogar em Losango. Portanto, eu até acho que o 4-3-3 seria o melhor sistema para esta equipa. E depois, estamos-nos a esquecer aqui de uma coisa que é, faltou ontem um jogador muito importante. Um jogador que constrói muito, apesar de ser central, que é o Mathieu. E o Mathieu faz toda a diferença no jogo do Sporting. Toda. Em qualquer Às vezes jogo, que ele não jogou, perderam. em qualquer jogo que o dizer Mathieu não joga, o Sporting sente dificuldades imensas não só em desta construir. época. E não só desta época. Muito No verdade. ano passado, um período que ele teve aleijado e o Sporting não ganhou ninguém Ilusionado, durante aleijado. Faz parte dos 5 Eu não de gosto nada da qualidade. palavra aleijado. Mas jogou com o Ave e perdeu o Sporting. Sim. Sim, mas fez maus jogos esta época já. Mas ele chegou a fazer maus jogos, até porque assim, com um coletivo que está faz parte. E qual é a desnorteado. pergunta, Sofia? Deixa-me só terminar uma coisa. Sem o Mathieu, quem é que constrói no Sporting? Tem que vir o Bruno e o Vieto atrás, mas quem é que constrói? É o Dumbiá. Dumbiá tem 96% de eficácia. Pois, de para o lado eu também posso lá estar. Se viste, até o treinador deixou que o Coates construísse. Claro. Mas o Coates é o... Ele acredita. disparate Eu nunca vi alguém acreditar abriu tanto ali nele como o Coates acredita. A minha pergunta é, estamos aqui a falar da organização do Sporting. De facto, também me parece que o Sporting, a nível da organização, está mais organizado. E há pouco o João Marcelino dizia, pois, mas com estes jogadores não é possível ter mais qualidade. Nada mais errado. Os avançados. Então a minha pergunta é, o Sporting de Kaiser era mais ou menos organizado do que esta equipa? Criava mais ofensivamente ou menos? A pergunta é para mim. Para todos? O Sporting de casa Era menos organizado e criava, com o Rafinha e com o Vaz Dost, obviamente criava mais. Lá está, os avançados eram melhores, claramente. A resposta à tua pergunta é óbvia. Mas o Kaiser paga, na minha opinião... Tinha pouco trabalho aqui defensivamente. Por ouvir isso mesmo. Ele sofria 3 golos, mas fazia 5. Fazia 5 às vezes. Não, às vezes. O Kaiser ao início fazia 5. Ele lia os jornais, toda a gente o criticava, defensivamente era mau, mas ganhava sempre. Marcava sempre mais golos que o adversário. Mas se eu... E de repente moldou-se àquilo que é o querer português. Vão sofrer menos golos, então ofensivamente começou a criar menos. É verdade. Deixa-me só dizer duas coisas. Talvez tenha sido isso. Terminaram os jogos da noite
Primeira derrota do Boa Vista e foi no Vitória de Setúbal. E foi um golinho outra vez, só um golinho. Vitória de Setúbal 1, Boa Vista 0. Chega para 3 pontos, chega um gol. Ora, aí está a conversa. 0 é Mas goleada. E o Santa Clara, o Portimonense Santa Clara terminou 1-1. E foi um autogolo, o golo do Vitória de Setúbal. O Portimonense Santa Clara terminou 1-1 e o Santa Clara empatou com um autogolo aos 97 minutos. Já ao início da noite o Belenenses tinha ganho 1-0 ao Passos Ferreira. Estavas a dizer, o Costinha. Não, eu estava a dizer que a equipa do Kaiser jogava bem. Era uma equipa que criava muitas situações ofensivas. Tinha outros jogadores na frente, atenção, e tinha o meio campo do Sporting oferecia mais soluções. O Godel também era um jogador de equilíbrios. Era um jogador de equilíbrios, também era um jogador de equilíbrios. Só que tinha o Bruno e o Wendel que faziam o transporte. Atenção. E isso faz a diferença. Comparar o Godel com... E, portanto, o Sporting, é verdade, sofria. Mas fazia mais golos que o adversário. E depois toda a gente começou a criticar. O Sporting sofre muitos golos, e o Kaiser começou-se a adaptar. Costinha, eu acho que começaram a criticar quando, aliado ao facto do Sporting construir muitos golos, também começou a não conseguir criar. E eu acho que esse foi um dos problemas agora já nesta época. O Sporting sofria e não conseguia criar, nem conseguia marcar. Mas lá está, nós temos uma equipa organizada, isto era eu se respondesse à minha pergunta, nós tendo uma equipa organizada é muito importante, claramente importante, mas organizada em todos os momentos, não é só no momento defensivo. E estar organizada no momento ofensivo significa o quê? Criar golos, criar situações de golo. Estar organizada num momento defensivo significa não permitir situações de golo. E o Sporting ontem faz 3 remates à baliza. Isto é muito pouco. Ofensivamente é pobre. 2 deles de bola parada. Isto é muito pobre para uma equipa como o Sporting. Vocês passam por cima dos dois avançados como se fosse uma questão de pormenor. E não é. Não. Com a produção do jogo, com a produção e a segurança defensiva que o Sporting teve ontem, com 2 avançados, era completamente diferente. Mas isso não é. Eu não vou poder demonstrar. A noite a ser marcada pela qualidade. Agora digam-me lá, depois de 10 jornadas, qual é a vossa ideia em relação à qualidade dos jogos da Liga até agora? Isso é outra questão. Isso é uma questão mais abrangente. Eu gostei da qualidade do jogo do Moreirense com o Vitória de Guimarães. Muito. Também gostei. Bom jogo. Melhor jogo para mim. O melhor jogo. Em que patamar é que nós colocamos... Tony, se estiveres a falar do Benfica, Porto e Sporting, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas acho que a qualidade de baixo da Liga subiu. Se queres saber... Eu gostei muito hoje de Moreirense Vitória. O Famalicão ontem, com 10 contra 11... Sim, mas o Famalicão já não é de agora, não foi... Mas existe, ainda está ali. O Vitória de Guimarães, por exemplo, é uma equipa com muita qualidade. Muita qualidade. Dá-se ao luxo agora ter o Rochinha à defesa de direito. Portanto, em conclusão, fazendo a ata deste tema no futebol total. Segundo o João, o Sporting precisa de avançados. Segundo a Sofia, precisa de médios. Se calhar precisa de uma equipa nova. Meus amigos, são 11h05 da noite. Só para terminar este tema Sporting, porque é sempre um tema recorrente. Ali o amigo da Sofia, o Daniel Bragança. Ontem fez mais uma assistência. Vamos ver essas imagens da Sport TV. Fez mais uma assistência, ao que consta, fez mais um jogo interessante. Aqui está. Ele está a jogar a 8 e não a 6. Aliás, eu nas últimas 2 semanas tive a particularidade de falar com 2 ou 3 treinadores sobre o Daniel e a posição que ele pode jogar, e a resposta foi sempre a mesma, e aqui ele depois é expulso numa infantilidade que não tem cabimento. Quer dizer, isto não é só dizer que o Daniel Bragança joga bem a 8 ou a 6 ou a 28, mas depois, aos 90 minutos, com a equipa a ganhar 3-1, não sei se vai apanhar 1 ou 2 jogos, mas são 2 jogos que fica uma equipa que não tem muitos recursos e que está a lutar pelos primeiros lugares, e depois ainda protesta que não sabe o que é que fez. Despreocupou-se da bola, puxa o cabelo ao adversário e não queria ser expulso. Sim, é uma infantilidade, ainda para mais com 3-1 e minuto 90. Podia perfeitamente, se não conseguia segurá-lo pela camisola, deixava ir, também não era gol certo, tinha colegas lá atrás, mas por isso é que a segunda liga é tão importante para quem está a chegar ao futebol sénior, porque é um espaço de aprendizagem muito importante. E já agora, pelo que soube hoje, porque eu li várias coisas que ele poderia regressar em janeiro. Pelo que sei, não há nenhuma cláusula que permita o seu regresso, no seu empréstimo. Primeiro ponto, não há nenhuma cláusula. Segundo ponto, que eu acho que ainda é mais relevante, porque isso o Sporting, se calhar, facilmente chegaria a acordo com o Estoril, porque se fosse um jogador da Primeira Liga não poderia nunca regressar ao mesmo campeonato. Para ser coerente, o Sila já não quis no Belenenses no início da época.
Não, e o Daniel precisa de jogar, porque se ele regressa para o Sporting e não joga, não vai crescer. E esta segunda liga, como eu estava a dizer, é um contexto muito importante. O ritmo de jogo já é muito elevado, é muito diferente daquilo que ele tinha no futebol jovem, seja dos sub-23 para baixo. Eu recordo que este ia ser o primeiro jogo que o Daniel Bragança ia somar os 90 minutos e depois acaba Era o por primeiro ser jogo que expulso. ele ia somar os 90? Era o primeiro jogo que ele ia somar. Portanto, tem sido o Tiago tem acabado por substituir o Daniel em todos os jogos, o que significa que esta também está a ser uma experiência importante e que ele está a ganhar ritmo, porque, como eu disse, a diferença de um jogo de futebol jovem para um futebol adulto, e está aqui o Costinha que passou por isso e que pode confirmar, é muito diferente. E não é por acaso que quase todos os casos de sucesso dos miúdos que vêm da formação e chegam à equipa principal e depois têm impacto, passam pelo contexto de segunda liga. No caso do Sporting não há equipa B e acho que foi muito bem decidido este empréstimo ao Estoril. Nada a declarar sobre este assunto, Sofia? Eu não concordo nada, como é óbvio. Acho Então. que o Daniel tem mais do que qualidade para estar na Primeira Liga e acho que é mesmo uma ofensa à qualidade dele ele estar na Segunda Liga. Eu li muito esse fim de semana no Twitter isso, mas nunca vi das mesmas pessoas em relação à qualidade do Daniel, que eu fui dos primeiros a elogiar na Liga Revelação, portanto não enfiei essa carapuça, mas não vi ninguém dizer e verberar: o rapaz cedeu-se e prejudicou a equipa a puxar o cabelo a um adversário. Não, mas eu posso dizer. não? Posso dizer. Podes dizer. Uma saca-rolhas. Mas acho que isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer jogador. Uma expulsão sim. pode acontecer a qualquer jogador. Mas eu acho que aqui é importante também tu situares, ou nós situarmos o contexto. Isto não é assim. Um jogador tem capacidade, qualidade e chega à primeira equipa e é assim. Paulo, não é assim. Não acontece. Acontece com alguns, não é com todos. Não é com todos. Sobretudo quando jogas numa equipa grande, onde a pressão diária e a estabilidade não é tão forte, porque eu há pouco estava a dizer, o João começou com os centrais, eu digo-te assim: quantos jogadores o Sporting teve de grande qualidade e quantos títulos teve com esses jogadores? Quantos? Zero. Teve zero títulos. João Mários, a equipa ganhou a seleção nacional do Euro 2016. Quantos sportinguistas formados no Sporting estavam no primeiro 11 titular? 11, Quantos ganharam o campeonato nacional? Zero. Então isto quer dizer alguma coisa. Mas não quer dizer que os jogadores não tenham qualidade. Tem qualidade, mas o contexto é diferente. O contexto não é a mesma coisa estar no Estoril e estar no Sporting. A exigência não é a mesma. Sim, mas se formos a pensar assim, por exemplo, um Florentino que está destacadíssimo na equipa do Benfica, o Benfica vem com 5 campeonatos ganhos. Mas o Benfica está, em 6. O Florentino está enquadrado com os calma. Trabalhar em cima da estabilidade é diferente. É essa estabilidade que às vezes é necessária para esses jogadores. Eu acho que é necessário para os jogadores. Há pouco falavas dessa instabilidade em que o Sporting vive, que não é, digamos, o ambiente propício para... Não teve dinheiro, a pessoa na formação. Teve dinheiro, contratou os jogadores. Eu acho que se o Sporting está instável porque não tem qualidade, mas se continuar a não apostar em qualidade, vai estar instável para sempre. Porque nunca vai encontrar qualidade, porque o Dumbiá e o Eduardo não são melhores do que o Daniel. Achas que o Sporting tem estabilidade? Não tem, mas eu acho que a estabilidade também advém da qualidade que tem do plantel. O Sporting não tem. O Sporting, a estabilidade não é só no plantel. Mas o que é que traz estabilidade? Vitórias. Em termos estruturais. Vitórias, não é? Vitórias. E a estabilidade vem em termos estruturais também. Não é só isso, Sofia, porque se fosse só isso, o Sporting tinha ganho 2 taças na época passada, não é? Mas voltaremos a este tema. Vamos falar do Benfica. Eu peço ao Bolsas que dirija ali para o nosso ecrã para analisarmos aqui uma questão que me parece muito importante, tem a ver com esta nova parceria do Benfica, que inclui Vinícius e Chiquinho. Terão eles a chave do cofre deste Benfica? Isto é... Passamos aqui alguns programas a falar do Félix, o que ele falta, dos 8 ou 9 jogadores que passaram pelaquela posição de segundo avançado, e a verdade é que, e neste momento ainda não temos disponível, mas enquanto o Bolsa espera, porque chega ali esses momentos, António, esta parceria já está aí? Vamos ver se é possível. Vamos meter isso, desculpa. Porque a parceria Pedro, não está a funcionar. 2, 3. Vamos meter ali pela Regi diretamente esse vídeo e vais tentar explicar, Bolsas olhando ali para o ecrã. Vamos ver então esta parceria entre Chiquinho e Vinícius.
Aí está. Ok, portanto, Vai falando com esse andar, sim. ok, o Benfica melhorou bastante nestes últimos 2 jogos, também foram jogos que jogou em casa, mas a verdade é que teve maior volume em termos ofensivos, ou seja, chegou mais vezes ao último terço e chegou em melhores condições ao último terço. E isto esteve muito relacionado também com aquela que foi a performance quer do Chiquinho, quer do Vinícius. E eu trago aqui uma série de lances em que eles até acabaram por combinar um com o outro, que mostra não as finalizações deles, mas a forma como ajudaram o Benfica a chegar a esse último terço. O que nós vamos ver nesta situação aqui é o Chiquinho a mover-se para dar a linha de passe, e depois o que acontece é algo habitual no modelo do Bruno Lage, um passe vertical do Ferro para dentro da estrutura adversária. Esta é uma bola que não é uma bola fácil de dar seguimento a quem vai receber, porque recebe com pouco espaço, apertado pelas costas. É uma bola que, para entrar, para passar pelo meio dos médios adversários, tem que vir forte. Mas a verdade é que aqui o Vinícius a um toque, mas dizia eu, mas é uma bola que, se tu consegues recebê-la aqui e ficar virado para a baliza adversária, já só ficas a atacar contra 4 defesas e, portanto, tens possibilidade de acelerar o jogo. E o que nós vamos ver aqui é um toque. O Vinícius não consegue virar porque está apertado pelas costas, mas a um toque coloca o Chiquinho de frente para o jogo, e neste momento o Benfica já tem condições para acelerar, porque já só está a atacar contra os 4 defesas do Rio Ave. E para além de já só estar a atacar contra os 4 defesas do Rio Ave, ainda tem aqui um pormenor importante, é que é uma linha defensiva que já está desorganizada, porque o defesa saiu ao Vinícius para não o deixar virar. A partir deste momento o Vinícius ganhou-lhe o espaço, há aqui um espaço potencial de finalização, e o lateral do lado oposto, para impedir o Vinícius de finalizar aqui, aproxima e vai libertar espaço fora, que o Benfica vai aproveitar para criar uma situação de perigo. Portanto, aqui a combinação entre o Chiquinho e o Vinícius, num espaço muito curto, mas muito assertiva, a permitir ao Benfica acelerar o jogo. Depois, esta é uma zona do campo, esta zona é mais de criação, mais no último terço, é uma zona do campo onde tu, para além de teres que ser muito bom do ponto de vista técnico, porque há pouco espaço para receber, é uma zona onde importa também muito o trabalho que fazes sem bola para conseguires ter condições para receber. O que nós estamos a ver aqui é uma marcação muito apertada sobre o Chiquinho e sobre o Vinícius, e nós vamos ver como é que o Chiquinho vai trabalhar aqui sem bola para ganhar espaço para ele próprio. Aquele que está lá ao canto, quem é? É o André Almeida. André Almeida. Ah, ok. E, portanto, o que nós vamos ver aqui é a forma como o Chiquinho trabalha sem bola para gerar espaço para ele próprio depois poder receber aqui numa zona mais adiantada. Ele vai simular que vai pedir a bola na frente, leva ao defesa, faz um contramovimento e depois volta para trás e ganha aqui um espaço. Portanto, acompanhamos só aqui o movimento do Chiquinho. Vai, trava, a bola entra no Vinícius e ele ganha ali um espaço. E depois há esta particularidade que os 2 jogadores do Benfica tiveram. Os 2 em conjunto tiveram menos perdas de bola ao longo de todo o jogo. Oh, Pedro, Como é que é? mas tu, naquele lance iniciaste, imagina se o Filipe Augusto, em vez de estar a ver o que é que vai fazer o jogador do Benfica, se recuou para o pé dos centrais, em vez de estar a observar o que é que se passa no jogo. Sim, dava um bocado de farol. Sim. Ia dizer, neste jogo... É tudo muito bonito. Não é? Mas também a outra equipa Depende, também às vezes também... Mas as próprias ações dos jogadores também é sempre em função do que o outro está a fazer. Dizia eu, neste jogo, a soma do número de perdas de bolas do Chiquinho com o Vinícius foi inferior ao número de perdas de um só avançado do Benfica, seja ele qual for, ao longo dos jogos todos da Liga. Isso é interessante. Temos esses números para mostrar? Temos esses números para mostrar. Que de bons avançados dão certo jeito. Aqui, mais um momento de ligação. Novamente o Chiquinho, que está sempre a dar linha de passe dentro da estrutura. Portanto, quando eu falo de estrutura aqui, entre médios e defesas adversários, tem esta particularidade. Ele aqui vai receber a bola, tem espaço, não é muito exigente, mas ele é sempre muito eficiente na forma como recebe a bola. Ele, quando recebe a bola, a um toque, vira logo para a baliza adversária e com isso cria condições para depois dar seguimento ao lance. E quando a bola entra aqui, no Chiquinho, no espaço entre linhas, o Benfica passa a atacar apenas contra 4 jogadores, porque os médios já ficaram à frente da linha da bola. Portanto, linha da bola, e a partir daqui o Benfica ataca só contra 4, e o Chiquinho vai procurar o Vinícius. Mas com quantos é que ataca? Vão chegar com 3. Procura o Vinícius e depois há aqui uma entrada do Pizzi daquele lado,
que acaba por não receber a bola, mas uma vez mais o Benfica a chegar aqui com algum perigo ao último terço, porque beneficiou deste trabalho dos avançados, não apenas na finalização, mas muito na forma como recebiam a bola nesta zona e conseguiam dar seguimento às jogadas. E uma vez mais vamos ver o Vinícius, recebe de costas, está apertado, um espaço curto, e ele vai encontrar aqui uma solução para permitir que o Benfica crie lances de perigo. Aquilo que vocês chamam de associação, houve muita, não é? Sim. E, portanto, aquilo que me parece importante destacar, mais porque neste jogo nenhum deles fez golo, foi que tiveram muito bem ao nível de criar condições para que a equipa fizesse esses golos. Receberam a bolas em espaços prometedores e deram um bom seguimento. Para ajudar aquilo que estavas a dizer e para ajudar-nos também a interpretar. Portanto, temos Benfica Rio Ave, é isto? Benfica, Chiquinho Rio Ave. E Vinícius? Portanto, a percentagem de passe é muito elevada, mas daqui eu destacava mesmo é o número de bolas perdidas, que também acredito que não voltarão a ter dados tão altos como tiveram neste jogo. Só duas, o Vinícius? Só 2 bolas perdidas, o que é altamente invulgar. Eu recordo que há 2 jogos atrás o avançado do Benfica perdeu mais bolas do que os passos que acertou. Portanto, o Vinícius não vai conseguir também ter só 2 bolas perdidas todos os jogos, mas neste jogo teve muito bem, a um plano muito elevado, a dar seguimento aos ataques do Benfica. E, portanto, estes 2 jogadores que jogaram ali no corredor central com este grau de acerto, mesmo não tendo feito golos, mesmo se calhar não tendo finalizado tantas vezes, permitiram que o Benfica fosse criando mais condições para chegar ao último terço, e quando chegas ao último terço em boas condições estás mais próximo de fazer. A questão é, esta é a melhor dupla até agora? É porque fundamentalmente nós já tínhamos analisado esta questão repetidas vezes. O grande déficit existia exatamente ali no último terço. Conseguir suster a bola, conseguir ter qualidade técnica e capacidade de raciocínio e decisão para poder exatamente encontrar soluções para fazer gol. E o Chiquinho dá claramente essa solução. O Vinícius, pela sua capacidade física, tecnicamente, digamos, é um jogador que joga bem, de costas com a baliza, tabela bem, propicia exatamente essa solução. Mas o Benfica melhorou, mas não melhorou só por isso. Melhorou claramente, e nós já chegámos à conclusão que o Chiquinho é claramente, em função daquilo que é o modelo do Bruno, não é? O único que tem o perfil indicado para conseguir solucionar não vai sair mais da equipa, e substituir o João Félix, em função exatamente das suas características e da sua grande qualidade. Depois, é preciso não esquecermos aqui mais 2 ou 3 pormenores. Primeiro, André Almeida e Pizzi estão a funcionar melhor. Grimaldo e Servi estão a funcionar bem. E tem, logicamente, naquela zona que eu chamo, que é o diafragma, tem 2 jogadores que conseguem exatamente equilibrar a equipa. Gabriel e Florentino. Sabes qual é a diferença? Gabriel e Florentino. Tarate e Samaris. A grande questão centraliza-se exatamente na conjugação de todos estes fatores. Equilíbrio na zona central, Gabriel, Florentino, a dinâmica ofensiva e defensiva nas alas, André Almeida, Pizzi, no lado esquerdo, o Servi, no meu ponto de vista, tem estado muito bem, muito assertivo, com grande rentabilidade do ponto de vista ofensivo, a jogar por fora, a jogar também por dentro. Isso é top. E defensivo também. E defensivo também, com o Grimaldo a aparecer já mais vezes em zonas, exatamente em zonas do último terço, porque o Servi tem fechado bem, e depois a diferença que existe em relação aos 2 jogadores do último terço, não é? Para esta qualidade ofensiva e de pensamento e de decisão, Chiquinho e Vinícius. Tudo isto conjugado, logicamente, obrigatoriamente, o Benfica tinha que melhorar. Diz lá, João, o que estavas a dizer? O Bolsa estava... Eu vou dizer o que é que tu vais ter que dizer. Se entenderes. O Bolsa estava a falar e ele estava aqui a dizer, voltando ao tema anterior, ajuda a ter, como é que ele disse? Jogadores de qualidade. Não ajuda a ter avançados de qualidade. Ajuda muito. Portanto, o que estás a querer dizer é que o Chiquinho, ao dia de hoje, já faz melhor aquela posição que o Bruno Fernandes. Não, claro que não. Eu não disse nada disso. Isso é uma associação que tu estás a fazer, até porque o Bruno Fernandes não está ali no Benfica, não pode... Não enfia esta carapuça. Não enfio. O que eu te estou... Não, tu queres que o Bruno Fernandes jogue a segundo avançado. Sempre jogou.
no Sporting? Não, jogou com o Jorge Jesus. Jorge Jesus e o ano passado com o Marcelo Kaiser. Ou não? Às vezes, nem sempre. não? Quando o Kaiser chegou Bem, mas isto é um ao assunto Sporting, encerrado. Vamos lá voltar ao Benfica. Eu acho que esta é a melhor dupla que o Benfica apresentou até agora no campeonato. Muito mais criativa. O Vinícius, eu disse aqui há pouco tempo que achava que o Seferovic era melhor, regressa um bocadinho atrás, puxa a colata atrás para dizer que este Vinícius tem qualidade não só para esticar o jogo, como até para jogar, a ver se esta jogada em que ele vem jogar em terrenos mais atrasados. Portanto, é um homem que preenche aquele espaço todo e eu gostei francamente destes últimos 2 jogos do Benfica e acho também que o Chiquinho é aquela peça que muda tudo. Tem qualidade, tem capacidade para jogar em vários sítios do terreno e eu acho que a equipa do Benfica melhorou imenso, tem muito mais capacidade ofensiva com estes dois avançados e eu digo uma coisa, tu queres extrapolar para outras realidades, mas que eu não extrapolo, que é ter bons avançados. Lá está, a estrutura é a mesma. Os médios são os mesmos, os defesas são os mesmos, mas o Benfica tem muito mais qualidade de jogo junto à baliza adversária, mesmo que neste jogo eles não tenham feito gol. Mas a equipa do Benfica está, na minha opinião, francamente melhor. Portanto, amanhã temos Benfica-Lyon, ou Lyon-Benfica, já E vamos... é outra conversa. Porquê, António? Porque... Tu não achas que vão jogar os dois? Não, a Liga dos Campeões. Não. Porque penso que, em termos de campeonato, temos 2 equipas que estão à frente das outras, que é, não só na classificação, mas que é Benfica e Porto. E Benfica tem, ou está a chegar, ao seu ponto de equilíbrio. E ponto de equilíbrio que não é só na frente, porque aquilo que me parece é que seja esta dupla que está, Vinícius e Chiquinho, depois de uma série de jogadores que foram ali, ocuparam aquilo, parece que Chiquinho há de ser o parceiro Qualquer um de deles. qualquer um deles. De qualquer um. De Seferovic. RDT ou Vinícius. Menos porque me parece que o Raul de Tomás não tem tanto por aquilo que até agora vi. Portanto, ao ter no meio o Gabriel e o... E estão a descer os dois, Gabriel e Florentino. Ao ter Grimaldo e André Almeida, ao ter Pizzi e agora não tendo, não é a mesma coisa, Rafa, mas que está a cumprir quer ofensiva, quer defensivamente, porque o Grimaldo deixa sempre ali espaços... Não, serve nesse aspecto até mais completo, defensivamente. Claro, mas o Benfica acaba por, em termos exibicionais, subiu um bocadinho. Até porque o Chiquinho lhe dá, equilibra a equipa e dá-lhe aquela fase ligação, de ligação, de construção e depois de aparecer também a finalizar. E isto para nível interno. O Benfica amanhã tem aquele jogo que é... Um mata-mata, como diria o Scolari, não é? Ou abre a janela ou a porta para a Liga Europa e a Champions, ou fecha e... Mas vai jogar com mais um médio, já jogou com o Tu Tarap. achas que vai jogar com mais um? O Chiquinho vai jogar. Sim, Acho que o Chiquinho, na minha opinião, o João, eu acho que disse muito bem, o Benfica tem 3 bons avançados. Eu acho que o Raul Tomás é bom avançado. Também acho isso. Agora, uma coisa é jogar o Raul Tomás e o Seferovic, ou o Raul Tomás e o Vinícius, outra coisa é jogar os 3 avançados com os jogadores com as características do Chiquinho, que é completamente diferente. Depois, o Benfica... O que estás a querer dizer é que ele pode potenciar qualquer um deles, não é? Volta a ganhar estabilidade no flanco direito com o Pizzi e com o André Almeida, muito importante. Volta a ganhar estabilidade no corredor esquerdo, porque o Grimaldo sobe, mas o Servi, defensivamente, traz mais que o Rafa, apesar do Rafa ser um jogador espetacular e fundamental para a equipa do Benfica. E depois o Benfica, para mim, teve uma coisa que recuperou da época passada que eu não estava a ver, vi agora. A pressão na perda da bola. O Rio Ave jogou zero porque o Benfica não deixou. Impressionante. E ganhando estas características, mais a qualidade que têm os seus jogadores, acaba por ser muito mais forte que as equipas adversárias. Sofia, Chiquinho. Adoro. O Chiquinho é... Portanto, o que tu adoravas era Chiquinho e Raul Tomás. Não sei, porque estou já não? Não, estou um bocadinho como o Tony, não sei se o Raul realmente não é mais ali um segundo avançado do que propriamente um finalizador, mas poderia ser uma dupla interessante. Eu gosto do Vinícius, não é o meu perfil. Deixa-me só dizer uma coisa antes de... Eu disse isto aqui a semana passada e reafirmo.
A seguir ao jogo do Benfica, o jogo do Benfica que teve de meio da semana, que é, lembrem-se sempre disto, Chiquinho jogava Campeonato de Portugal, foi para uma equipa modestíssima da Croácia, foi dispensado pelo Benfica, recusou milhões do Krasnodar para ficar no Benfica esta época, milhões, 4 ou 5 vezes mais. O Vinícius jogava no Real há 2 anos e meio. Bom avançado, muito bom. E isto é sempre possível. Para aqueles que jogam o Campeonato de Portugal e para as muitas transmissões que damos do Campeonato de Portugal, é sempre possível lá chegar. Sim, o Chiquinho é um jogador que já acompanhava há muito tempo. Na altura que ele se lesionou, nós comentámos aqui que o Benfica ia sofrer bastante com isso, porque sempre achei que o Lages visse no Chiquinho, não o substituto, porque não existe, não é um substituto para o João, mas o jogador ideal para jogar ali naquela posição, e ele tem comprovado isso. O Vinícius, na minha opinião, está acima do Seferovic, mas eu acho que em relação ao Benfica, claro que a qualidade dos jogadores faz toda a diferença dentro do campo, mas eu acho que o Benfica continua a mostrar. Este jogo com o Rio Ave foi o melhor, mas estamos aqui a falar, tanto o Portimonense como o Rio Ave são 2 equipas que jogam o jogo pelo jogo. E isso também facilita um pouco os adversários, e nomeadamente os adversários, os grandes, porque depois, na qualidade individual, têm mais qualidade, pelo menos o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Eu acho que o Benfica continua a mostrar claras dificuldades em ataque posicional. Tive essa sensação também contra o Portimonense, onde foi possível analisarmos ali os primeiros 15, 20 minutos em que o Benfica não constrói nada ofensivamente no que diz respeito ao ataque posicional, e continuo a achar. Mas o Benfica foi campeão com essas dificuldades, porque recordo que sempre defendi que mesmo nessa altura em que o Benfica tinha o João Félix, eu continuava a achar que o Benfica era uma equipa que procurava sempre na velocidade fazer a diferença e não propriamente na altura no momento do ataque posicional. Vai sentir algumas dificuldades se não melhorar esse aspecto contra equipas que recuem o bloco e que se defendam só no último terço, que não é o caso do Rio Ave nem do Portimonense. São equipas que vão para a frente e que depois tendem a ficar mais descompensadas atrás. Mas sem dúvida alguma, acho que não há questão... Tu achas que amanhã, e entramos nesse assunto a seguir, ainda vamos falar dos golos de bola parada de canto do Benfica, mas com espaço é melhor para Chiquinho e Vinícius? Sim, sem dúvida. Mas é assim, com espaço é melhor para qualquer jogador. Mas agora, do outro lado está uma boa equipa, não é? O Chiquinho, em espaços curtos, é melhor do que a maior parte dos jogadores. O Chiquinho, em espaços curtos, é melhor do que a maior parte dos jogadores. E aquilo que dizia o Pedro é bem verdade. Jogar entre linhas é muito mais complicado do que jogar numa zona em que se tenha mais espaço. E aí, no jogo entre linhas, é que se vê realmente os jogadores têm capacidade para tanto técnica como mental. Não é só a técnica, porque é que eu acho que o Benfica pode beneficiar no jogo com o Lyon. Em termos europeus, o Benfica, na minha opinião, tinha mais dificuldade, porque quando jogava com 2 avançados, perdia sempre um homem no meio. E em termos europeus, com menos um médio, é difícil. Porque as equipas lá fora não têm a mesma mentalidade que as equipas cá em Portugal, que jogam cá atrás. Também gostam de atacar e têm jogadores com capacidade. Têm a mesma capacidade. Tanto, ou mais. Não, mas sim, também não é assim tanta. Eu, às vezes, por exemplo, o Benfica perdeu com o Leipzig. Mas o Leipzig não é o Bayern Munique. Mas o Leipzig tem sido aos 7 e aos 6. Não é o Bayern Munique. Aos 8. O Benfica ainda é o Benfica, atenção. Perdeu agora 5-1 com mas o Benfica ainda é o Benfica, atenção. Não é o Leipzig, não é o papão que para mim não como é. Está a jogar... Para mim não é, pronto. Ok, mas cada qual... É uma eu sou um bocado antigo. Eu acho que o Benfica tem Tu és antigo? Eu não. Sou antigo. Tem um nome e tem um palmarés... Mas isso não tem a ver com isso. Mas é a qualidade do jogo do Leipzig. Mas isso tem a ver com os jogadores que o Benfica tem no momento. E o Benfica... Agora tem a estabilidade do Florentino Gabriel, mas o Benfica, em termos de estabilidade, em termos de meio campo, com as lesões que teve, nunca teve uma estabilidade assim tão forte. É verdade. Não teve. E se não tem estabilidade, é difícil que o jogo também possa sair. E também é por isso que está a crescer agora. E aquilo que a Sofia disse agora, é importante porque o Chiquinho encontra bem o espaço entre linhas, é inteligente e isso pode beneficiar o jogo do Benfica, até em termos europeus. Porque se tiver dois avançados que andam sempre na busca da profundidade e não têm esse tipo de jogo, e se tiver, mesmo que meta lá o Tarapte, que não é um jogador para jogar entre linhas, é um jogador de transporte, faz toda a diferença.
Portanto, e o Lage neste momento o Tarab não é um jogador de tem transporte. esta O Tarab habilidade. é Tem um algum jogador, transporte. não é para jogar entre linhas, mas descobre o transporte. espaço entre Sim. linhas. Descobre o espaço Ele entre linhas. mais um Aquela mês e recepção. descobre um lugar na bancada. Na recepção que ele faz entre linhas, que é o receber e virar para... Muito E ele inteligente, faz e tem aquilo até golo. com pressão, E tem naquela golo. que eu mostrei. Ele falha uma bola, ele tem uma bola de golo, agora no Sim, que ele Rio Ave. puxa com o calcanhar. Nota-se uma que habilidade. ainda é a parte física dele, do jogo, porque ele retira muito bem o jogador de Rio Ave do caminho, depois não consegue dar seguimento, mas é de uma qualidade impressionante. E Pedro, não falámos aqui, mas há uma série de lances que o Chiquinho combina com o Pizzi e eu, na minha opinião, independentemente de... Até se podem... Sim. Foi um dos melhores, para mim foi um dos melhores jogos do Pizzi esta época, porque é Articulam bom para o bem. Pizzi ter ali alguém que combine tão bem que Eu acho seja. que as E pessoas não compreendem o articulam-se Acho que bem. as pessoas não são injustas com o Pizzi. Não sei o que é que querem Pizzi que é eu faça um mais. belíssimo jogador. Pizzi Pizzi é um belíssimo Mais um jogador. gol, mais Mas- uma assistência. Neste momento é o melhor marcador da Liga. Pizzi é com um 7 belíssimo golos. jogador. Mas não é só isso, quer dizer, é muito mais do que isso. mais Acho que que as pessoas são... Agora precisa também, e beneficia muito, ter o André Almeida atrás para o Pizzi é um espetacular. É Há espetacular. bocado que eu estava a Espetacular. perguntar. E o Chiquinho por dentro dá-lhes a bola boa. Exatamente. Ora bem, outro aspecto que fica também do fim de semana é que o Benfica já marcou 4 golos de lances de pontapé de canto. Não sei se já repararam nisso, mas o primeiro golo foi outra vez na sequência de um... vamos lançar outra vez da Regi, está aqui os golos de canto. Sofia. Ok, eu acho que... Ok, já consigo. Bom, disseste bem, Pedro, que o Benfica fez já neste campeonato 4 golos através de não bola parada. Estamos só aqui a avaliar os pontapés de canto. São de bola parada, mas de canto. E se formos a ver os últimos 3 jogos, o Benfica desbloqueou ambos através de pontapés de canto. Portanto, Tondela, Portimonense e Rio Ave. Tondela, uma vitória por 1-0, de um golo do Ferro, pontapé de canto. Portimonense, a vitória foi por 4-0, mas o desbloqueio do resultado foi através de um pontapé de canto, gol de André Almeida, e agora Rio Ave 2-0, mas mais uma vez foi através do pontapé de canto que o resultado desbloqueou. Se formos, por exemplo, olhar para o jogo do Vitória de Setúbal, que é exatamente antes destes 3 que eu mencionei, não foi de pontapé de canto, mas foi um golo em que a equipa estava posicionada, foi quase a ressaca de um canto, a equipa estava toda posicionada como se fosse bater o canto. Eu queria mostrar aqui alguns lances onde é possível nós vermos de que forma é que o Benfica trabalhou, sempre trabalhou aqui de maneiras diferentes. Este é o golo contra o Gil Vicente, que foi na 5ª jornada do campeonato, onde é possível ver que a equipa do Gil Vicente e a equipa do Benfica, a equipa do Gil Vicente está a defender homem a homem. Acaba por ser uma maneira mais fácil para o Benfica conseguir, de alguma forma, tirar proveito. Há só 2 jogadores aqui ao primeiro posto, mas depois estão todos homem a homem. E esta zona... Falta um. Esta zona aqui, exatamente. Esta zona aqui, onde vai aparecer Pizzi, está muito mal protegida e é onde Pizzi acaba por aparecer. Aqui vemos... Faltava o homem com o Pizzi, Sofia. Faltava o homem com o Pizzi, exatamente. A propósito deste gol, deixa-me Não dizer que já na temporada passada, Não estava fora acho da que foi área, uma vez o Pizzi e outra vez o João Félix marcaram golos parecidíssimos. Ou seja, isto é uma jogada que o Benfica... Quanto ao estuda. segundo posto, sim. Ao segundo posto, sim. Depois este é o golo em Tondela. Apesar da equipa do Tondela não defender homem a homem, está um homem, e aqui é possível vermos bem isso, com ferro, penso que é ferro, está um homem com o ferro, portanto, acaba, como se costuma dizer, a tal marcação mista. Mas o que acaba por acontecer é que esse jogador que está a sofrer a marcação homem a homem vai conseguir tirar proveito dessa situação. Os adversários identificam os protagonistas das bolas paradas do Benfica, tentam fazer marcação homem a homem e geralmente nunca corre muito bem. Aqui uma questão de segundo vai acabar por distrair o jogador que está a marcar o ferro, e o ferro ganha o espaço necessário para no ar conseguir nem fazer... tirou os pés do chão. Exatamente, nem tirou os pés do chão. Conseguir fazer o golo. Depois aqui conseguimos ver também o golo frente ao Portimonense. O Portimonense é uma equipa, como estamos aqui a ver nesta imagem, também não defende homem a homem, uma defesa à zona. Este é um lance diferente e acredito que aqui já tenha um bocadinho mais de trabalho de laboratório por parte de Bruno Lage, porque o que vai acontecer é que Gabriel vai desviar a bola antes de André Almeida a introduzir dentro da baliza. Portanto, a bola acaba por
cair ali na cabeça do Gabriel, ao primeiro poste, e depois o André Almeida percebe, e aqui vê-se claramente que ele já está a perceber e já está com o movimento para se chegar mais à frente. Este jogador do Portimonense acaba por não subir e coloca todos os jogadores do Benfica qualquer jogador do Benfica que fosse atacar uma segunda bola em jogo, e podemos ver que depois é o André Almeida que vai chegar-se à frente e fazer o golo. O último lance é precisamente contra o Rio Ave, onde temos aqui a oportunidade de ver mais uma vez uma equipa a fazer defesa à zona, mas lá está aqui um homem com o Ferro, e o que é que acontece? O Ferro sai do espaço, arrasta esse mesmo homem, e nessa zona onde ele saiu não está ninguém. E é essa zona que vai ser aproveitada para aparecer o Rubén Dias e marcar o gol. Portanto, acabam por ser alguns lances trabalhados também pelo Benfica. Alguns, muitos. A quantidade de golos de bola parada de canto. E deixa-me salientar daqui se prova que... Deixa-me só dizer isto, se não perco o meu raciocínio. Não sei se concorda, mas daqui se prova também que não basta só qualidade ofensiva, também se pode trabalhar a organização ofensiva de bolas paradas. E isto acontece com melhores ou piores jogadores, eu acho. Sim. Quando se tem 10, 12 cantos... Pedro, o lance do gol do André Almeida, há a particularidade no fim de ter feito gol, o André foi ao banco abraçar o Veríssimo, que é o adjunto do lado que treina as bolas paradas, e portanto é um indicador claro que há ali trabalho e que não aconteceu por acaso. Parece-me que as equipas, as adversárias do Benfica, parece-me a mim que fazem mal quando tentam fazer a marcação individual às referências do Benfica, porque foi como explicou e bem o Pedro, quando explicou aquela situação do Grêmio frente ao Flamengo. Claro que aí era uma marcação homem a homem pura, portanto era ainda mais fácil criar a tal superioridade, mas sempre que há uma marcação homem a homem, o treinador adversário pode aproveitar essa zona, porque se há um jogador que vai com ele, o espaço que vai ficar pode aparecer lá. Qual é a vossa opinião qualquer sobre estes lances de bola parada? Eu acho. Tem muito a ver também com a capacidade dos atletas. Ferro e Rubén Dias, por exemplo? Capacidade dos atletas. Eu, por exemplo, como treinador, eu posso perceber perfeitamente como é que a equipa adversária marca os cantos, vou defender, mas uma coisa é eu saber como é que eles fazem e treiná-los, outra coisa é o jogo. Eu quando era jogador, por exemplo, nem fizeste uns golinhos, fiz muitos golos de bola parada e tinha sempre jogadores a marcarem-me, mas eu fazia sempre golo, ou quase sempre. Bola parada fazia muitos golos. E hoje em dia é igual. Portanto, e aquele gol da Romênia ainda me tirou do estádio. Tem a ver com quem bate a bola. Por exemplo, o jogo do Porto com o Marítimo, por exemplo, falámos aqui sobre o jogo, a qualidade do Alex Telles na batida da bola é meio golo. Costinha, eu não referi, mas destes lances todos, quem bateu, isso é muito importante, obviamente, foram Grimaldo, Pizzi e Chiquinho. É meio golo. A qualidade de quem vai bater a bola, aliada depois às jogadores que têm na área. Não é por acaso que o Porto faz estes golos todos de bola parada. Não só quem bate, mas teres o Danilo. Isto estarmos a dizer que é lance de laboratório. Para mim, lance de laboratório são aquelas jogadas que não se vêem. Porque isto, se cruzar para a área, depois depende muito da capacidade dos adversários. O André Almeida, eu acho que o Veríssimo, se foi abraçar o Veríssimo, não sei se foi porque trabalharam. Às vezes nós vemos uma equipa e dizemos assim, esta equipa deixa sempre espaço no segundo posto. Mas às vezes o jogador esquece de ir ao segundo posto. Tu podes dizer 1000 vezes, vai ao segundo posto, ela pode cair lá. É uma zona morta. É uma zona morta. Exatamente. Portanto, e o André tem essa capacidade. Com muita facilidade. Pronto, exatamente. Portanto, é uma forma, é um jogador. Por isso é que eu digo que mas se o Gabriel não ganha ao primeiro, não é? Ok, mas ele entrou na mesma. Ganhou. Ele entrou na mesma. Mas o André Almeida. Pensado destes que mostrei aqui. Mas o André Almeida é que está dentro do jogo. E ao estar dentro do jogo... Ele já está a fazer o movimento e não vai no ar para o Gabriel. Como é que se marca? Espera que seja o Gabriel. Como é que se marca o Sérgio Ramos? Toda a gente sabe que o Sérgio Ramos faz golos de bola parada. Quantos golos fez nas ligas campeões? Quantos? A marcarem-no. Quantos vezes? É a capacidade individual do atleta. Muitas vezes decide aquilo que é uma bola parada. Por muito que nós treinemos. Não há hipótese. Mas, Costinha, tu sabes... treinar as bolas paradas não é só pôr o treinador pôr o jogador que, na sua perspectiva, é aquele que coloca melhor a bola na zona onde vai aparecer alguém, mas tem que ser feito de uma forma, digamos, responsável.
Ou seja... Escolha lá o jogador que vai fazer de forma irresponsável. Nenhum? Não, tem... Não, desculpa lá, eu sou o treinador, muito lógico, vai ser responsável, mas, não. Costinha, mas tu jogaste em muitos clubes. Sim. Não é? Eu também joguei em muitos clubes, o Tony também jogou em muitos clubes. Muitas das vezes, repetir os lances de bola parada, sabes o que é? Era pôr lá a bola. Isso é o que eu estou a dizer. Ou seja, o que é isto que eu quero dizer? Tens que repetir e tens de trabalhar aqueles lances exatamente como se estivesse em competição, como se estivesses no jogo. Não é fácil. E que não é fácil. Tens de ter jogadores com capacidade para os finalizar. Mas todos os jogadores. Costinha, mas todas as equipas não têm jogadores com capacidade para pôr lá a bola. Hoje em dia, todos os centrais não são grandes. Estes lances têm que ser trabalhados, mas têm que ser trabalhados com seriedade. Não é? Com seriedade. Há muitas equipas... Estou em desacordo contigo, estás a dizer que as equipas então não são sérias a treinar. Pois há, mas tu não trabalhaste, mas tu não tiveste em equipas que repetias os lances de bola parada, mas os movimentos faziam-se como... Mas isso não tem a ver com seriedade. Não tiveste? Isso não tem só a ver com seriedade. Todos nós estivemos em equipas que os treinadores... Eu estive numa equipa e fui campeão da Colômbia. Sabes o que é que o meu treinador fazia? Repetia. Vamos, muchachos. Repetia 2 vezes um canto de um lado, 2 vezes um canto do outro lado. Um livre lateral 2 vezes de um lado, outra vez. Sabes quantos golos eu fiz de bola parada? Fiz 1 ou 2, foram muitos. Aquilo que eu estou a dizer é que hoje em dia todos os clubes, em qualquer divisão, têm jogadores que põem lá a bola com qualidade, têm centrais altos, têm médios altos, têm avançados altos. Ou seja, características e perfis de jogadores para fazer golos de bola parada, eles têm. Agora, isto tem que ser trabalhado exatamente de uma forma séria, responsável e profissional. Então agora digo-te assim, eu estive no Porto 2 anos com o Mourinho e só treinava bolas paradas, fazíamos uma ou 2 repetições, uma vez por semana. Só. Então isso era um milagre, pá. Não é um milagre. Não é um milagre. Não é um milagre. Eu já tinha falado sobre isso aqui. A bola parada, na minha opinião, depende muito daquilo que é o individual. Porque... Eu acho que depende muito do conhecimento do adversário. Do adversário, exatamente. Eu acho que é a parte do treino... Mas também da qualidade individual do Porto. O Sérgio, mesmo que não treine exaustivamente as bolas paradas, com o Teles a bater, apareceu o Danilo, o Pepe, o Marcano, o Soares, o Porto vai sempre fazer golos de bola parada, porque eles... Não é só a forma como cabeceiam, a forma como eles saltam e ganham a bola no ar é muito diferenciada. Mas tanto mais mérito tem, na minha opinião, esta questão dos golos do Benfica, porque vamos lá, o Ruben Dias e o Ferro não são propriamente centrais de 1,90 m e tal. Não são propriamente centrais de 90 kg de peso. E a restante equipa não tem muito. O André Almeida e o Gabriel não são Pedro, propriamente. Quantos golos fez o João Vieira Pinto do Benfica de bolas paradas? Tantos. Quantos metros tinha? Tantos. A questão da bola parada é arranjar as condições para lá aparecer o melhor executante. Até pode ser o João Vieira Pinto, se ele era o melhor executante. Não é só ser grande. O Benfica joga amanhã em Lyon, frente ao Olympique de Lyon. Bruno Lage falou hoje em conferência de imprensa. Temos aqui uma pequena parte daquilo que ele disse sobre o jogo de amanhã, decisivo para o Benfica frente ao Olympique de Lyon. Eu estou no Lyon, falam mais do Lyon, mas as pessoas que espero um jogo semelhante. É verdade que, entretanto, passaram-se alguns dias, alguns jogos. As equipas tiveram tempo para se preparar. Sentimos algumas, não muitas, mas ligeiras alterações naquilo que é a dinâmica ofensiva do nosso adversário. Tem jogado ultimamente com alas que procuram mais o jogo interior, que tem um posicionamento ligeiramente mais dentro do campo, ao contrário daquilo que foi o jogo no estádio de Dom Luz. Mas naquilo que é a sua organização geral, poderá surgir em 4-3-3, em 4-4-2, mas com dinâmicas muito semelhantes. Por isso, espero um jogo muito, muito competitivo. Aliás, como esperava desde o início, todos os jogos deste grupo, porque trata-se realmente de um grupo muito, muito equilibrado e competitivo, e um jogo em que temos que mostrar a nossa força do coletivo. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo, e é isso que nós temos que fazer amanhã, ser uma equipa coletiva, quer com bola, quer sem bola, para vencer, porque esse é o nosso objetivo, nossa ambição e a nossa exigência. Ora bem, se todos reconhecemos, e já aqui falamos que o Benfica está melhor do que há 15 dias, também é normal que o Lyon esteja melhor, porque já tem mais dias com este novo treinador, não, João? Sim, também. Mas isso não quer dizer que o Benfica não possa aspirar a fazer aquilo que se esperava no início, é que tivesse uma palavra a dizer no apuramento. Eu acho que o Benfica, nas competições europeias, tem estado muito aquém
daquilo que seria o rendimento esperado. E, portanto, eu ainda estou à espera de ver, e o Benfica ainda vai a tempo, mas este é um momento decisivo, um grande jogo do Benfica na Liga dos Campeões. Mas deixa-me também regressar, uma vez que não tive a oportunidade a isto, à conversa anterior, só para dizer o seguinte: eu acho que a questão das bolas paradas é uma questão mista, é uma questão de trabalhar, mas depois nada dispensa, obviamente, aquilo que estava aqui a dizer o Costinha, quer dizer, que os jogadores tenham a qualidade e a capacidade para resolver aqueles lances. Não basta apenas treinar, a mim podem-me treinar durante 2 horas por dia, não faço ali um golo. Claro. Portanto, e isso, eu vejo a movimentação dos jogadores do Benfica, independentemente da equipa adversária, e vejo que é uma movimentação inteligente, sempre no sentido de libertar alguém. Se depois esse alguém tem capacidade ou não, se a bola lá chega, não acontece sempre, por isso é que o Benfica não faz 2, 3 golos de bola parada em todos os jogos. Agora, claramente o Benfica e o Futebol Clube do Porto nisso são muito mais competentes que as outras equipas da... Meus amigos, estamos a fechar este Futebol Total. Amanhã, não esqueça que começamos logo que termina o jogo do Benfica em Lyon para a Liga dos Campeões Europeus. Tudo o que é bom também se acaba. Acaba-se este Futebol Total. Amanhã estamos de regresso com mais uma edição. Um abraço para todos. Até amanhã.